Está no ar mais um episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional. Na vossa companhia, as mesmas três vozes do costume. Eu, Miguel Peixe, juntamente com o Afonso Pereira e com o João Silva. Esta semana temos aqui um convidado especial. O nosso Bola Parada vai ser um pouco diferente. O campeonato também já acabou e nós prometemos que íamos trazer novidades. Nomeadamente, a novidade é o Pedro. Pedro, desde já, obrigado por estares aqui connosco e por aceitares este convite. Sem mais demoras, e eu até queria mandar, fiz isto outra vez, acho que faz sempre parte. Para quem nos está a ver e a ouvir e não te conhece, dá-nos assim um bocadinho de luz de quem é o Pedro Ferreirinha e como é que foi até agora o teu percurso dentro do futebol. Sim, olá a todos. Primeiro de mais queria agradecer ao convite. Até foi aqui que surgiu daqui da parte do Afonso, que já nos conhecemos também há alguns anos e já tínhamos falado algumas vezes de eu vir aqui e pronto, e efetivamente materializou-se agora. Pronto, neste momento eu até fui apresentado como scout do Ajax, mas tenho aqui um anúncio a fazer, que o Afonso até me mandou-me ali Desafiou, em sim. direta, desafiou-me a fazer isto aqui, que eu ainda não tinha partilhado nada nas redes sociais, porque isto são detalhes de contratos e tal, é Sim. normal. Portanto, eu até esta data era scout do Ajax na formação, com base cá em Portugal, fazer muito scouting por vídeo, não só presencial. E a partir de hoje, por acaso foi de ontem, sou scout agora do Saint-Étienne, também da formação, ou seja, jogadores jovens, Sim. mas da Europa toda. Pronto, um bocadinho da minha história. Eu costumo dizer que eu não encontrei futebol. Parabéns desde já. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Sim, sim. Não, foi uma boa oportunidade que me apareceu. Pá, desde o início do que me falaram daquilo que iam ser as minhas funções, pareceu-me ser algo mais, para mim, do ponto de vista pessoal e profissional, tipo, um bocadinho melhor daquilo que eu estava a fazer no Ajax. Claro que uma pessoa olha e o Ajax é um clube com uma dimensão diferente, apesar do Saint-Étienne ser o clube antes do Sim, PSG. sim. Antes do PSG começar a ganhar os títulos todos, o Saint-Étienne era o clube com mais títulos em França, com 10 títulos campeão. Pronto, eu costumo dizer que o futebol me encontrou a mim, não fui eu que encontrei futebol, porque o Afonso sabe até que eu joguei futebol, mas a um nível muito baixo, e o meu background do desporto até foi mais relacionado com o remo, e fiz remo durante muitos anos. Nunca pensei que fosse possível trabalhar no futebol. A única coisa que eu fazia era jogar FM, jogava muito. Talvez vocês Somos talvez dois, também jogassem. sim. Pronto. Ainda hoje joguei, por exemplo. Pronto, olha, Sim. olha, eu gostava de jogar e não tenho tempo. A última vez que peguei no FM já foi nas férias de Natal. Eu estou em dezembro, há meio ano que não pego naquilo. Portanto, na altura eu estava a estudava gestão, que é pronto, os meus estudos. Eu também não estudei desporto, que é alguma coisa que não é muito normal para as pessoas que estão nesta área, principalmente no scouting e no treino, normalmente são pessoas de desporto. E na altura até foi uma entrevista, assim, muito por acaso, que me apareceu do Carlos Bessa, que é uma pessoa que também me ajudou muito no futebol, que é uma das pessoas responsáveis pelo FM em Portugal. Ou seja, era ele que trata da equipa toda, que organiza a equipa toda, que faz o scouting, a recolha de informações. Pronto, e no caso falei com ele e comecei inicialmente a fazer a equipa de Leixões. Fazia tudo que era as informações desde as equipas técnicas, dos jogadores. E não sei se vocês conhecem a realidade de Leixões. Não era fácil, porque Sim. o Leixões, tipo, troca de equipa técnica, ou naquela altura trocava Constantemente. 3 em 3 semanas, trocava o treinador e o adjunto e o diretor desportivo e não sei o que, tinha que andar à procura de informações, mas também foi uma boa forma para mim de entrar no mundo, porque acabei por conhecer algumas pessoas e conhecer de perto a realidade de um clube. Depois mais tarde comecei a fazer o Rio Ave, que para mim também foi bom, porque eu sou uma pessoa que, apesar de me considerar mais do Porto, eu vivia em Vila de Conde e o Rio Ave faz parte também ou seja, quando eu comecei a ver futebol ao vivo e a ingerir futebol, foi muito através do Rio Ave. Apanhei ali boas equipas, e quem jogou FM 18 e 19, os jogadores que passaram pelo Leixões e pelo Rio Ave, pronto, fui eu que fiz os perfis deles e que dei os potenciais. Posso dizer, por exemplo, na altura no Leixões tínhamos não, que eu não mandava naquilo, tinha o Eustáquio, foi um dos jogadores que eu na altura dei logo assim um potencial mais alto e que agora, pronto, teve a projeção que teve. Na altura ainda jogava no Sub-21 de Portugal, não do Canadá. Pronto, depois, através da mesma pessoa, o Carlos Bessa, surgiu-me o convite do Futebol Clube do Porto, porque ele trabalhava lá, e fui para o scouting da formação do Futebol Clube do Porto. Estive lá cerca de 3, 4 anos, mais ou menos. Não é tudo glamour, como as pessoas pensam, principalmente nos clubes em Portugal. Mas foi uma boa experiência, apanhei muito bons jogadores lá. Há os jogadores que agora estão na equipa principal, como o Rodrigo Mora, Martim Fernandes, jogadores que eu acompanhei desde pequenos.
Entretanto, tive umas experiências no agenciamento também e surge uma oportunidade do Ajax. As pessoas perguntam-me sempre como é que isso aconteceu. Foi muito através do LinkedIn. Ou seja, foi um scout do Ajax que eu conheci no LinkedIn, que íamos falando. Ele começou-me a perguntar muitas vezes sobre o Francisco Conceição, a minha opinião sobre ele. Ou seja, eu considero que o facto de eu ter entrado para o clube teve muito interligado com o Francisco Conceição, porque foi naquele momento em que aconteceu a transferência dele. Ou seja, eu dava a minha opinião, eles na altura queriam substituir o Anthony, pronto, e acabei por entrar para o clube. Estive lá agora 2 anos e surgiu-me agora esta oportunidade do Saint-Étienne. Mas pronto, de forma resumida foi assim que eu cheguei onde estou hoje. Sou um menino ainda no futebol, ainda sou novo, mas já há quase 10 anos de experiência no futebol. Pronto, e a partir daqui é sempre a crescer, espero eu. Eu tenho aqui uma pergunta para ti, Pedro. Força. Tu entraste no Ajax e há ali uma fase, pá, eu sei que surgiu que foste para a Itália, trabalhar um bocado com o Parma, certo? Não, isso que aconteceu até foi um bocado ao contrário. Foi a minha namorada foi estudar para Parma, e ela na altura perguntou-me se eu não teria interesse em ir e ter essa experiência, e eu falei com o clube e houve também o interesse da parte deles em que eu estivesse lá, ou seja, fazer o mesmo trabalho que eu fazia cá em Portugal, mas fazer lá. Então, pronto, acabou por se juntar o útil ao agradável e foi uma experiência boa também. Estive lá alguns meses, mas não estive ligado ao Parma, simplesmente eu via muitos jogos do Parma porque era a cidade onde eu estava. Pronto. E depois lá em Itália o futebol de formação principalmente tem muita qualidade muito espalhada, ou seja, todos os fins de semana que havia jogos em casa do Parma, apanhava-se ali Roma, Juventus, Inter de Milão, AC Milan, mesmo algumas equipas mais pequenas que nós às vezes não valorizamos, têm sempre um ou outro jogador com qualidade, que é algo que aqui em Portugal é mais difícil de encontrar. Ou seja, cá em Portugal nós já sabemos que à partida a qualidade, principalmente na formação, estará nos 3 grandes, no Braga, no Vitória. Basta olhar para as seleções nacionais. Em Itália é uma realidade completamente diferente. Olha-se para as seleções nacionais, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, e tem muitos jogadores do Empoli, do Parma, pronto, mais espalhado. Mas pronto, foi uma boa experiência, mas não tive ligado ao Parma, e também não foi o clube que me perguntou, fui eu que sugeri, e correu bem. Eu queria te perguntar aqui uma coisa, porque lá está, eu acredito e tenho, acho mais ou menos noção disso. Quando tu estás a fazer scouting de um jovem, ou seja, naquela faixa etária, vamos pôr aqui se calhar entre os sub-13 e os sub-19, ali entre mais ou menos esta altura, tu olhas sempre para coisas diferentes de escalão para escalão, certo? Ou gostava de te perguntar aquilo mais neste sentido, de o que é que tu olhas para um miúdo, ou seja, quando é muito jovem, porque nós sabemos que o miúdo pode ser um craque aos 15, 16 anos e pode nem ser jogador, ou não chegar ao patamar que se espera com aquela idade. Sim. O que é que tu olhas e o que é que tu sentes ali de diferença? Qual é que é o clique? Por exemplo, neste caso, tu já apanhaste jogadores como o Mora, como o Martim Fernandes, deves ter apanhado outros, de certeza, sim. craques, que eu também gostava de perguntar quais foram esses pequenos Vitinha. diamantes, o Vitinha, por exemplo. Ou seja, tu deves ter visto aí alguma coisa nesses jogadores que... Percebes? Sim. Em relação especificamente a isso que estás a dizer, eu tenho uma opinião um bocado controversa, no sentido em que eu acho que há jogadores que eu considero que são jogadores de formação e que, ou seja, têm muito sucesso na parte da formação, mas olhando para eles, eu não acredito que eles vão conseguir traduzir esse jogo, essa capacidade que eles têm para o futebol profissional, porque o futebol profissional está num nível completamente diferente, ou seja, a todos os níveis, né? Ou seja, no futebol de formação, e uma pessoa, muitas vezes eu posso falar disso, as pessoas vão associar logo à parte física, mas isso é só uma das questões. Ou seja, há jogadores que até pode ser ao contrário, ou seja, na formação destacam-se muito pela parte física, mas no futebol profissional não se pode ter só a parte física, não é? Há outras componentes que são muito importantes e que fazem a diferença. Eu normalmente o que eu considero é que, por exemplo, eu quando olho assim para jogadores mais jovens, agora não faço esses escalões etários, mas quando olhava para jogadores sub-9, sub-10, sub-11, eu olho muito para aquilo que é a relação deles com a bola, ou seja, a intenção das ações. Muitas vezes, quando se olha até para miúdos mais novos, olha-se até mesmo para a compreensão do jogo, para a compreensão das regras, a interação que eles têm com os colegas, pronto, esse tipo de coisas que fazem ser diferentes dos outros, e acho que nessas idades é muito óbvio. Eu não gosto, vou ser sincero, não gosto. E eu, quando trabalhava no Porto, punha muitas vezes a ver jogos de miúdos de 6 e 7 anos, e isso para mim é matar-me, porque isso para mim ainda não é futebol, eles ainda só estão ali a divertir, ainda não... Pronto, mas efetivamente uma pessoa olha e há alguns que são diferenciados dos outros porque já estão mais preparados para aquilo. E o que eu costumo olhar é, a partir dessas idades para a frente,
o jogador tem que ser cada vez mais completo, digamos assim. Ou seja, o que eu procuro no miúdo de 9, 10 anos são as mesmas coisas que eu procuro no miúdo com 15, 16, 17 anos, só que tem que ter mais para além disso. Ou seja, não há coisas que eu vou olhar quando eles são pequenos que quando chegam aos Tem que sub-19. ter sempre uma base. Exatamente, eu tendo a acreditar que a componente técnica desenvolve-se mais cedo, ou seja, ali até aos 9, 10, 11, 12 anos é onde eles desenvolvem a maior parte da componente técnica. Não significa que um jogador não possa treinar a qualidade de passe, é óbvio, não é? A qualidade de passe, a recepção, isso tudo trabalha-se, mas a técnica em si é uma coisa que se desenvolve muito cedo. E depois a partir daí vão-se juntando outras coisas. A parte física cresce muito ali entre os 12 e os 16, 17 anos. Aliás, por exemplo, muitas vezes quando se olha para o escalão de sub-15, é um escalão que eu considero que tanto tem miúdos lá que parece que têm 19 anos, como tem outros que parece que têm 11, 12. É uma idade tipo, muito crítica a nível física. Há muitas diferenças a nível físico, pronto. Mas sim, são coisas que há jogadores, é como eu digo, há jogadores que nunca vão conseguir transmitir aquilo que estão na formação. Não é nunca, porque isso trabalha-se, mas há jogadores que eu considero que têm uma performance na formação e que depois no futebol profissional não se vai conseguir traduzir, porque o futebol é quase uma língua diferente. Lá pronto, tem que se trabalhar, claro. E sentes que houve algum que se perdeu pelo caminho? Ui. Não tens que dizer nomes, mas... Isso é o que há mais, Há imensos jogadores de formação que se destacam muito. Basta olhar para as seleções nacionais, se fôssemos fazer um exercício agora de olhar para uma seleção de sub-17 há 5 ou 6 anos atrás, teríamos lá muitos jogadores que acabaram por não darem nada, e Portugal ganhou agora o Europeu de sub-17 com uma seleção muito boa. No Euro, ganharam em 2015 ou em 2016. O melhor jogador europeu foi o Zé Gomes. O Zé Gomes. Sim, então se olhares agora para o 11 que entrou nessa final, o Diogo Costa, o Diogo Dalot, o Diogo Leite, foram os jogadores que saíram ali, o Florentino, o Jota, mas grande parte deles... Grande parte da O Leão não era titular, da seleção. Ou seja, logo aí... Eu também, por acaso, olha, puxaste aqui o tema da seleção e eu também ia-te perguntar sobre isso. Agora temos uma seleção sub-17, aquilo tem muito talento ali. Sim. Quem é que tu gostas mais? Ou seja, quem são aqueles jogadores... Pá, eu houve ali miúdos que eu vi que fiquei maravilhado. Pá, o lateral direito, o Banjaki... É Miguel Mid. Mateus Mid. O Mateus Mid é muito bom. Pá, mas eu fiquei maravilhado com o Banjaki. Não conhecia o lateral direito. É um comboio. É demais, o miúdo joga muito. Sim. Pá, o extremo que agora marcou os 2 gols, o gol na final, eu não estou a lembrar do nome do Duarte, se não me engano. O Cunha. Duarte Cunha, também muito interessante. Também é do Porto. Há lá um miúdo que é o Gil Neves, que também é do Porto, também marcou agora na final. O Gil Neves é do Benfica. É do Benfica? Sim. Okay. Que entrou o Gil Neves. Sim. Entrou quase sempre, sim. Quem é que eu gosto? Eu acho que e vou falar de um jogador que, assim, isto agora vai depender dele e da forma como ele é trabalhado, mas é um jogador que pode ser um desses que acaba por não traduzir o futebol que tem agora para o profissional, que é o Rafael Quintas, o capitão. Sim, sim. Que acompanhei muito ao longo desta época, tanto no Benfica como nas seleções nacionais. Vi fazer jogos contra a França, mas também contra outras seleções de grande nome e com muita qualidade, e ele, para mim, destaca-se a nível da leitura que ele tem do jogo, da compreensão. Ele parece que joga sempre um passo mais à frente. Agora, vai ter que trabalhar outras partes, porque ele fisicamente não... Ou seja, para a posição 6, ele vai ter que se transformar quase num Vitinho ou num João Neves, que são jogadores da posição 6 mais modernos, mais diferentes daquilo que nós estamos habituados, para conseguir traduzir isso, mas é um craque. Gosto muito do Bernardo Lima, o outro médio também, que é capitão da equipa sub-19 do Porto, apesar de ele ser ainda sub-17. Mas aquela seleção é muito forte, mas por exemplo, Portugal perdeu no ano passado a final sub-17 e se calhar tinha mais qualidade do que tem esta. Querem que eu vos diga os nomes que tínhamos no ano passado na final? Rodrigo Mora, o Giovanni Quenda, sim, eu vi isso. o João Simões, Felicíssimo, também lá estava, sim, ou seja, a seleção no ano passado não teve o mesmo resultado, teve no quase, pronto. Não foi contra o Camarda, foi contra o Camarda essa final. Portugal perdeu 3-0 com a final, e não só contra o Camarda, mas sim, contra... eu quando digo contra o Camarda foi porque eu lembro-me desse jogo e de ver lá o Camarda. E o Camarda é 2008, ou seja, ele podia ter jogado este ano. Ele podia ter jogado este ano. O Mora podia ter jogado ele? Não, o Mora 2007. Ou seja, exatamente. Esta geração é 2008. E o Camarda no ano passado era, se não me engano, dos únicos jogadores de 2008 do torneio e um dos melhores, e acho que até ganhou o prémio de melhor jogador sim, também. Sim. É do AC Milan, mas tem lá outros. Esta época chegou a jogar a titular com o Milan. Sim. E tem lá outros, o Mattia Liberali é um craque, ou seja, agora tem que traduzir isso para o futebol profissional. É o que faz o make or break, como eles dizem em inglês, não é? Ou seja, isto aqui é um bom
passo, claro, não é? Mesmo para eles, dar-lhes ali uma moral, tipo, e por exemplo, há muitos jogadores que ganharam a Youth League com o Porto, eu apanhei essa altura, que se calhar não tinham tido essa experiência se chegassem à final ou perderam e perdessem, porque, ou seja, o facto de ganharem cria ali uma expectativa à volta deles que o próprio treinador quase que se sente obrigado a dar uma oportunidade, ou seja, está ali o talento comprovado. Se calhar o Vitinho, o Fábio Vieira e o Diogo Costa, se calhar se o Porto não tivesse ganho essa Youth League, se calhar não tinham tido as mesmas Mas o Vitinho não oportunidades. era titular nessa equipa. O Vitinho não era titular nessa equipa. Pena. Hum, Era o João Mário, é um era o caso. Fábio. O meio campo era o Morno Diay, o Fábio Vieira e o Baró. Mas isso essa história dele não ser titular não é bem assim. É assim. Ele é um jogador com uma qualidade, e já na altura se via. Foi uma lesão muito grave no ano anterior, acho eu, ao Porto ganhar a Youth League, e demorou ali um bocadinho a entrar. Mas, por exemplo, o Baró fazia a época toda na equipa B. Ele só descia ao sub-19 na Youth League. E na Youth League, efetivamente, o Vitinha não era titular. Mas para mim sempre foi um jogador que tinha um talento brutal, não é? Mas Por falar nessa equipa, o capitão, não é? O Diogo Queiroz. Queiroz. Certo. Não sentes também que é um desse tipo de jogadores que é jogador de formação? Portanto, neste momento joga na Roménia, na Universidade de Craiova, acho eu. sim, pode ser jogador de formação. Ele não é muito alto, só aí já tem uma desvantagem no futebol profissional, porque os scouts e os clubes, eu até nem digo os scouts, eu olho mais para cima. Porque os scouts muitas vezes até podem gostar de um jogador, mas quem toma a decisão normalmente são os diretores desportivos, às vezes até os presidentes em certos clubes, e muitas vezes um diretor desportivo vê o relatório e olha para um central, o scout até pode dizer que é muito bom. O scout pode dizer, olha, este central é muito bom, mas ele se calhar tem 1,80 m e o diretor desportivo diz assim, não, eu quero um com 1,90 m. Pronto, estou só a dar um exemplo. E se calhar o Diogo Queiroz não teve as oportunidades que, por exemplo, o Diogo Leite teve. Na altura, se não me engano, o Diogo Queiroz aceitou ir à seleção e o Diogo Leite rejeitou para fazer a pré-época no Porto. Acho que foi uma coisa assim do género. Ou seja, essa pequena coisa se calhar fez a diferença em o Diogo Leite ter outras oportunidades que o Diogo Queiroz acabou por não ter, mas o Diogo Queiroz para mim era um jogador com muita qualidade também. Eu tenho ideia que essa equipa do Porto, quem até dá assim o salto ou quem aparece a jogar mais, até é o Fábio Silva, não? Depois no ano a seguir. Tenho a ideia que o Fábio Silva no ano a seguir já engana na equipa sénior. Sim. E é mais novo, 2 anos do que os outros. Sim. Nessa altura, o Porto tinha, se não me engano, 2 jogadores que eram juvenis ainda, que era o Tomás Esteves e o Fábio Silva. E o Tomás Esteves para mim é outro jogador que eu para mim eu gostava muito do Tomás Esteves e acho que é um jogador que tem muito talento e esperava, eu vou ser sincero, esperava que ele nesta altura estivesse noutros patamares, mas Está no Pisa. Acho que subiram agora a divisão. O próprio irmão Gonçalo também achava também muito interessante. E chegou a estar também na Holanda e não correu bem. No AZ, não foi? Sim. Sentes que a componente física é possivelmente aquela que pode ser o maior entrave entre um jogador bom no futebol de formação e se calhar um jogador não tão bom no futebol profissional? Pode ser, mas muitas vezes eu acho que é a capacidade de pensar à frente e jogar rápido. Não digo jogar rápido a nível da velocidade, isso também é um fator, claro. Mas eu digo a velocidade de execução, a velocidade com que se toma decisões, porque no futebol de formação pode não parecer, mas a velocidade do jogo é muito diferente. Sim. Nós cá de fora às vezes não temos essa percepção, ou quem não está dentro do meio não tem essa percepção. Às vezes há uma ideia que para mim está completamente errada, mas cada um dá a sua ideia, que é, às vezes olha-se para uma segunda liga e acha-se que os jogadores têm menos espaço, que é um futebol mais competitivo, mais duro e não sei o quê, mas não é. Tipo, ou seja, o jogo pode ser mais duro, mas a nível da velocidade com que as coisas têm que ser feitas, o futebol de primeira liga está noutro nível. A pressão é mais alta, nem sempre, porque pronto, clubes como os 3 grandes, se calhar vão encontrar equipas a defender em bloco baixo e que vão-lhes dar espaço, por exemplo, aos centrais. Sim. Vão dar espaço. Mas um jogador recebe entre linhas, tem logo 3 ou 4 à volta. Claro. E tens que decidir rápido. E muitas vezes no futebol de formação não há essa velocidade de jogo. A velocidade é muito mais baixa. Basta olhar, por exemplo, mesmo para a Liga Revelação, que já é uma liga sénior, mas eu considero quase de formação, a velocidade com que o jogo é jogado é muito mais baixa. Sim. E às vezes pode ser isso. Ou seja, um jogador no futebol de formação recebe a bola e tem 2, 3 segundos para tomar a decisão e fazer um passe, e no futebol profissional não tem. E às vezes nota-se lacunas que não se notava quando eles estavam na formação. Pois. Ou seja, a parte física é um grande fator, mas não só, não é só isso. Depende de muita coisa. O futebol é um desporto. Sim. Se fosse um desporto como o beisebol, por exemplo, que é muito uma ação e uma reação, sim, uma pessoa atira a bola e o outro. No futebol, não. O futebol está em constante rotação, em constante movimento, então depende de muitos fatores.
Eu tinha aqui também uma questão, aqui dentro até mais naquilo que é o lançamento de jovens para... Nós hoje em dia vemos, por exemplo, o Yamal tem 17 anos, né? Apareceu aí com 16, até não sei se não apareceu com 15. O próprio Camarda também apareceu agora numa idade muito, muito nova, o Rodrigo Mora e o Kenda. Ou seja, tu olhas, tu há bocado estavas a falar disto de Portugal agora venceu o Euro, tu tens aqui uma confirmação de potencial, uma confirmação de talento. Entre as melhores seleções da Europa, tu foste campeão. Porquê que tu achas que depois, por exemplo, há certos miúdos aqui que se calhar não vão ter esse espaço para o ano? Ou se calhar se fosse noutros contextos seriam. Eu até olho, por exemplo, o Barcelona. O Barcelona, esta equipa, o plantel deste ano, muita gente está lá à Másia, senão a grande maioria do plantel são miúdos da formação. Porquê que aqui em Portugal, se calhar, por exemplo, um Mateus Mide agora não vai fazer a pré-época à equipa? Eu digo Mateus Mide, porque estávamos a falar dele, mas porquê que o Mateus Mide não vai fazer a pré-época ao Porto? Ou o Banjaki no Benfica, por exemplo? O que é que tu achas que falta? Porque eu olho lá para fora e vejo que, por exemplo, o próprio Ajax é uma equipa que faz muito isso nos últimos anos. A equipa do Ajax que andou aí na Europa, foi à final da Liga Europa. Quase todos os jogadores da formação. Todos os jogadores que subiram na formação e que apareceram assim muito jovens. Se não me engano, o De Ligt tinha 18 anos quando o Ajax faz essas duas épocas. Já era capitão. Um dos capitães mais novos da história do Ajax, se não o mais novo. Não sei se era ele ou até o De Jong que tem o recorde. Sim, o De Jong era capaz, não sei, eu lembro que eles eram todos muito jovens. O Van de Beek era muito novo também. Mas percebes o que eu te quero dizer? Eu olho lá para fora e vejo que há aí cenários onde aposta-se nestes miúdos, e eu este ano fiquei maravilhado, por exemplo, os Bernal, o Casado do Barcelona, tudo miúdos que eu... Mas o Casado já é mais velho. O Casado já é mais velho. Sim, mas são miúdos que são da La Masia, eu não os conhecia, sou sincero. Conhecia de nome, mas nunca os tinhas visto a jogar num patamar daqueles. E chegarem e conseguirem assumir com tanta qualidade, pá, para mim, eu fico maravilhado com aquilo. Essa geração do Barça, eu não vou dizer propriamente um ano, mas posso falar do ano 2007 porque tem nomeadamente o Yamal, mas tem ali uma geração entre 2006 até 2008 que tem muitos jogadores com muita qualidade, e mesmo há uns anos eles até vieram aqui jogar ao Porto para a Youth League, e essa equipa não estava o Yamal, que eu acho que se calhar o Yamal já estava a jogar acima. Mas tinha o Marco Bernal, tinha o Marco Iu, que depois foi para o Chelsea, tinha o Ángel Alarcón, que agora está na equipa B do Porto, mas era um jogador com muita qualidade, depois foi muitas lesões. Tinha o Cubarsí, tinha o Héctor Forte, todos os jogadores com muita qualidade, e aí pronto, há o trabalho que o Barcelona faz, o Andrés Cuenca também, que é um jogador que eu já conheço há muitos anos, mesmo antes dele chegar ao Barcelona. Eu acho que isto vai depender muito da cultura. Por exemplo, na Holanda, não só no Ajax, mas nos outros clubes também, existe essa cultura de lançar os jovens. O próprio futebol acho que é mais propício, o estilo de jogo é mais propício na Holanda, mas por exemplo, há países como Portugal, à cabeça, Itália, ainda pior, acho que a Itália, para se lançar um jovem, é um fim do mundo. O Camarda apareceu, mas foi numa altura de completa necessidade, em que o Milan não tinha pontas de lança, estavam todos lesionados, e o Camarda acaba por ter a oportunidade. Estreou-se até com 15 anos na equipa principal. Não sei se já fez o primeiro golo. Por acaso, eu lembro-me de ver no jogo, acho que ele entra e faz golo, e depois o golo é anulado, até foi ali um momento assim, um bocado chato. Mas acho que é muita mentalidade que se tem cá em Portugal, a mentalidade resultadista, de não dar tempo. Eu acredito mesmo que jogadores que, por exemplo, o Vitinho, o Fábio Vieira e outros, que podiam ter sido lançados até mais cedo, eles fizeram, se calhar estou a dizer mentiras, mas acho que 20 e tal jogos na equipa B, ou 30, e depois na equipa A, quando entraram aos poucos. É naquela época em que eles são campeões no Covid-20. E a equipa, iam jogando, e a equipa cresce quando eles começam a aparecer. A equipa cresceu muito a nível do ponto de vista exibicional. O Vitinho então era uma coisa, o Porto com o Vitinho era um Porto completamente diferente. Sim, mas a partir do ele aparece antes, assume. Ele aparece 20, depois vai para o Wolverhampton. Sim, e no Wolverhampton é um caso que eu tenho uma opinião muito própria, e se calhar se eu lhe dissesse isso ele concordava, que é, eu acho que ele estava completamente, primeiro o tipo de jogo podia não ser o perfeito para ele, nem da Premier League, nem do treinador, nem tudo, mas não é só isso. Eu acho que ele não estava no ponto de vista da confiança nele próprio. Ele era jovem, encontra-se ali naquele ambiente da Premier League, ou seja, eu vi muitos jogos dele naquela altura, e ele efetivamente não era o mesmo jogador que estava aqui no Porto, e que depois voltou para o Porto, porque ele recebia a bola e jogava para trás, e recebia a bola e se calhar tinha uma linha de passe para meter por dentro, mas ok, deixa-me jogar aqui ao lado para não... É aquele medo de errar. Ou seja, eu entendo, eu não consigo julgar o Wolverhampton. Claro que eles treinam e consegues avaliar um jogador no treino também, não é só no jogo, mas se calhar eles naquela altura olharam para o Vitinho e disseram assim, ok, tem qualidade, nota-se, mas precisamos de algo mais. Ou seja, eu não consigo olhar para o Wolverhampton e julgar. Agora,
Claro que olhando para trás foi uma decisão horrível eles não terem Perderam pago 20 toda a milhões na classe. altura, acho eu que era a cláusula. Acho que era isso. Mas pronto, olha, correu bem para o lado do Porto, né, no Sim. caso. Apesar que a venda devia ter sido mais alta, mas isso já são outras conversas. Eu aqui antes, nós temos que passar aí para a conversa de banco, mas já que falas do Vitinha, tu achas que é possível a Bola de Ouro? Só assim, uma opinião pessoal. Eu é assim, na minha perspectiva, eu acho que não é que não, porque para mim adorava que o Sim. Vitinha ganhasse. Acho que não vai acontecer, mas tu acreditas que é possível? Acho difícil, Pois. mas por exemplo, se Portugal ganhar a Liga das Nações e o Vitinha for um jogador efetivamente Sim, crucial, por que não, não é? Sim. Porque nós já vimos que a Bola de Ouro depende sempre muito dos prémios. dos prémios Sim. coletivos, não é? Ou seja, se tivesse o Barça ganho a Champions, se calhar seria Ou o o Yamal ou o Yamal. Rafinha. Agora o PSG ganhando a Champions, em que toda a gente, pronto, agora fala-se do Dembélé para ganhar a Bola de Ouro. Mas agora chegando à Liga das Nações, Portugal acaba por ganhar, vamos imaginar, e o Vitinha se calhar homem do torneio. Sim. Aí se calhar as coisas começam a mudar, não é? Eu adorava ver, claro, não é? Mas acho difícil, vou ser sincero. Atiravas para quem? Se tivesse que mandar assim um nome. Isso Lá está, queres ver a Liga das agora, Nações primeiro. isso agora ainda falta muito, É ainda porque falta na Liga muito. das Nações há Dembélé, há Yamal, Ainda falta muito. Ainda há falta. Vitinho. Sim. O Yamal se fizer uma prestação como fez no Euro, por exemplo. Acho que nós aqui E a época achamos todos toda? que vai para o Yamal, não é? Não, Pá, eu acho que é assim, lá está. Uma bola de ouro com 17 anos. Já fez 18? Pá, mas o miúdo é Não, acho que ainda não. impressionante. fazem agosto. É absurdo. Só É que o absurdo. miúdo, só O que nível o que ele miúdo- está. só que o miúdo Mas é faz impressionante. ganha a Pá, Bola de Ouro é com 18 só. Se ganhar. É absurdo. para o que ele joga, para a Alguma idade que vez ele aconteceu tem. isso? Não, o Messi foi para com 21. Também E acho o que não. Ronaldo Fenómeno? Também era Eu novo, acho que o Foi Fenómeno para ganha 19. muito novo. 19 ou 20. talvez. Naquela época do Barça, acho que é a primeira vez que ele ganha, não é? No Barça ou na Inter, não sei. Por acaso eu não tenho ideia, mas Também não Mas tenho a foi muito novo certeza. também. Mandei assim para o ar, O mas Fenómeno tem feito muito também lembro, acho que, se não me engano, o Michael Owen também ganhou muito cedo. sim, a o bola de Michael ouro, Owen era novíssimo com no 20 Real Madrid. anos ou Sim. 21, coisa assim do género. Mas 17 é uma... Mas nós também somos demasiado novos para isso. Não é? Tinha quê? O Ronaldo Fenómeno? Fenómeno. Ronaldo Fenómeno. Pronto, e mesmo assim, Mesmo assim, é era uma novo, diferença muito sim. grande. Um jogador de 18 anos não tem nada a ver com um jogador de 21. O que me deixa mais incrédulo até que o miúdo tem 17 e merece. Merece no sentido em que está na Sem luta. dúvida, sem dúvida. É completamente, Se podemos não dizer que é for este válido. ano, vai ser para o ano ou daqui a É dois. válido. O Yamal está na É luta ter o pela bola de Barcelona ouro. ganha Liga A dos minha Campeões. dúvida é como é que ele se transforma a partir daqui. Porque nós temos vindo a ver que todos os jogadores Que tipo acabam de por se potencial transformar. é que tem? Ou seja, o Messi passou por muitas transformações na carreira, o próprio Cristiano Ronaldo. Qual é a próxima transformação do Yamal? Sim, sim. O que é que ele vai acabar o que é que ele vai fazer melhor do que faz agora? Porque Certo. olhar para um jogador com 17 anos e Só ele a ser jogar mais assim. qualidade. Isso é mais matador. nesse Sim, sentido. sim, ele até não produziu assim grandes números a nível de golos e Comparado assistências. com o Rafinha, não. E vai. Daqui E a 2 vai- ou 3 vai chegar anos lá, ele vai ter uma época de certeza assim a nível de Messi 2011, 2012 e Vai vai partir ganhar. tudo. Mas Também acho que pronto, sim. isso eu também achava mais que o Mbappé ia estar noutro nível neste momento. Sim, sim. Mas bem, já que estamos a falar de Yamal, vamos passar à conversa de banco. O Yamal também vai fazer parte. Convidamos o Yamal, se quiseres vir. Vamos passar à conversa de banco e já voltamos. Regressamos então para o Conversa de Banco, depois daqui de uma primeira parte já a falarmos de bola, ainda vamos a uma segunda para continuarmos a falar da mesma, mas trazemos aqui, Pedro, não sei se costumas ver, acredito que sim, mas para a malta que nos está a ver ou ouvir pela primeira vez, o Conversa de Banco é um segmento onde nós, através de questionários, tops, quizzes, falamos de bola e tentamos testar aqui o conhecimento futebolístico uns dos outros. Esta semana, e aproveitando, neste caso eu, porque eu não sei o que é que o João traz, mas aproveitando eu que estamos aqui contigo e que acabas por estar dentro deste mundo da formação e não só, eu trago-te aqui a lista do Next Gen. Nós estávamos a falar do Yamal, você já vos estou a dar aqui uma pista, vocês já acho que também não era muito difícil vocês chegarem lá que o Yamal estaria em primeiro lugar. A Next Gen lançou a lista dos 50 melhores miúdos, ou o que eles acham, os Wonder Kids, do último ano. Eu trago-vos o top 10. Quem é que vocês acham que para a Next Gen foram os top 10 Wonder Kids do último ano competitivo? O primeiro já vos disse, é o Yamal, o resto vocês deixam ao vosso critério. Isto é aqui uma questão que vai depender muito da subjetividade. E já nenhum destes jogadores joga formação, certo? Sim, Ou sim. tem algum não, aí? não. É Então- tudo jogador já. Até que idade? Pois, era o que eu ia perguntar. Acho que até aos 21, Next Gen. É capaz, sim, capaz. Deve ter o Dué. Certo. Não, por acaso o Dué não está no top Não 10 está, o Dué? do Next Com o Gen. Barsi. A subjetividade já está mal. Olha, com o Barça é o terceiro. Ok. Isto, atenção, isto, o Next Gen, eu acho que isto saiu há 2 meses, 3 meses, se não estou em erro, algo assim deste género. Esta Mesmo lista. assim, o Dué já O devia Dué já estar. podia estar aqui. E estão aqui nomes que tu se calhar olhas e como é que este nome está Até aqui? Não, não. Não? Olha, por acaso... Por acaso eu não até tenho, 21. eu não tenho Será? ideia se é até 21, porque
há aqui nomes que apareceram este ano e que são bastante jovens, percebes? Não sei, mas continuem, chutem para o ar que eu... Jordan Mokio? Não. Não. Tu nem sabes quem é? Não sei, não estou a ver. Pá, pensem, Também são mais de caras do que pensem em pá, Premier League. miúdos que estão aí cracalhões, badalados. Às vezes se calhar não são craques, mas são Sim, jogadores que... Aquele O miúdo miúdo- já tem mais que 21. Quem? O Rico O João Lewis, Neves do deve City. estar. O João Neves não está? Não. Ou E o seja, Kemba? qual é o critério para isto? Ué, isto é da Next Gen. Deve estar aquele miúdo do Southampton, o Tyler Dibling. Não. Não? Pronto, Kemba. estou a tirar tudo ao ar. Eu estava aqui a ver, não, o Kenda, lá está, eu sei que o Dibling, o Kenda, são jogadores que fazem parte do top 50 desta lista. Certo. Agora, top 10, não. O Martim Fernandes também. Isto aqui é Under 21, é como vocês estavam a Ok. dizer. Estava aqui a procurar para ver se vos conseguia dar. Eu, ainda há bocado em off eu estava-vos a dizer que eu não sou nada sem a minha base de dados. A minha base de dados, eu olho e Não está aí o identifico, Isa, mas aquele que foi para a o Real Wilson de Bournemouth. Não? Como é que se chama aquele Eu não sei miúdo qual é o do critério, Tottenham então. agora, aquele extremo esquerdo inglês. Brandon Johnson. Não, isso é galês. Esse é galês. É galês. Do Tottenham? Sim, sim, muito jovem. Não está Aos aqui. 18, não está aí? Não. Sei o nome Ah, dele. o Mickey Moore. Yeah. É uma Sim, máquina. esse miúdo é bom. É uma máquina. Pá, eu posso-vos Ui, dar algumas tens que pistas. começar a dar No dicas. Newcastle. Não, ele é formação Então, Tottenham. no Castle é Eh, outro. Joga muito. Do Newcastle aqui- Tottenham. Há aqui dois brasileiros. São Estevão e Estevão, Hendrick. Estevão e Henrique. Ok. Acho que Tá estão. Acho que faz. Quem é que está? Estevão já vai para Estevão, o Chelsea. Estevão é o segundo, É? o Henrique é o quinto, Então, Yamal, Estevão, Kubarsi, certo? falta o quarto. Quarto, o sétimo, quinto oitavo e é nono. o Henrique e depois. Ok, Posso-vos dizer que. gente badalada já Posso- da Premier posso League. dizer que- Quantos Manos Manstatuano? Mas Não, Santuano da não. Argentina. Era Mas bastante faltar o interessante. Echeverri da Argentina. O Echeverri está, é o sétimo. Oh, E esse miúdo já está aí. um já falamos aqui. Há uns Máquina. vídeos Hoje. dele do River Plate a Máquina. jogar pequenino. Um já falamos O quê? dele aqui hoje. Já falamos hoje? Rodrigo Moura. Quem é que nós falamos hoje? É o 10º desta lista. Falamos italiano. hoje. Camarda. O Camarda. O Ah, Camarda é ok. o 10º. Ok. Bem, faltamos o quarto, o sexto, o oitavo e o nono. Quarto, sexto, oitavo e nono. Um tu conheces bem, acho eu. O nono já deve ter passado pelas mãos. Pelas mãos. Já deves ter visto relatórios, O Virtus, não... reportes. Não, o Virtus Já já... não tem. E já há conta para isso? Não, o O Virtus Virtus? não, o Virtus não está aqui. o Ok. Virtus não está aqui. Ele já tem mais que 20. Porque a minha ideia é que o Next Gen não é só por idades, é um bocado tipo quem está a aparecer, acho Sim, eu. pois, não é? se calhar. Ou seja, um Virtus, eu o não Virtus estou já a estava lá há mais tempo. Sim. É diferente. Eu às vezes eu vejo prémios tipo jovem jogador e ganha tipo o Phil Foden ou o Bellingham, tipo, que já tem Sim. 200 jogos de Certo. 300 jogos de sénior. Epá, vamos precisar de mais dicas, não? Porque eu não estou a chegar lá. Nacionalidades são aquelas mais conhecidas? Ora bem, o quarto é francês. E iam agora à Champions. Barcola. Não, o puto que marcou o gol. O Mike. Também não é o Mailulu. Mailulu. Zé Emery? Zé Emery. Oh. É o quarto. Ok. E também já Sim. conhecemos o Zé E já, Emery, também já tem tem para aí muita 100 verdade. jogos. Já tem para aí 100 jogos de PSG. Hum, Mas não ia chegar lá. Tem que estar aí algum do Bayern, não? Faltam-nos três. Aqui? Não. Não. Faltam-nos três. Dois deles, O Cherry vai mudar de clube. O Cherry. Manchester City. supostamente é o que dizem. Já se falou do United também. É dos rivais de Saint-Étienne. Faltam-nos três. Dois são do mesmo clube e assumiram destaque esta temporada. São os dois geniais. Ah, Geniais. é o Lewis Kelly e E o Noaneri. E o Nwaneri. Fiz relatório deles também já há muito tempo. O nono já te passou pelas mãos, de certeza. E já todos estes passaram pelas mãos. Pronto, sim, ok. Eu quando digo que passou é porque de certeza que houve aqui ligação direta ou deves ter visto mais vezes. Ou seja, Ok. Deve ter jogado no Ajax, ou joga no Ajax. eu por acaso eu não tenho. Joga no Eu, não Ajax? tenho, eu acho que ainda joga no Ajax. Não tenho ideia se. É o Mika Götze. Não, esse gajo é, Mika Götze muito, é craque. é muito bom jogador. O Broby já é... Não, o Broby já é mais Já tem badalado. Não, tem 21, acho eu. Sim. 20. Então é aquele que também tem Não- descendência asiática. Não é o Jordan... O Fitzjim. Estavas a dizer. Antes desse. Tava? Quem é que eu estava a dizer? Esse também é muito bom jogador. Esse é muito bom jogador. E eu falei... Já Mas vai tu Ajax, estavas já a dizer falei o nome do- dele primeiro. Estavas a dizer o nome dele primeiro. Estava. Estavas. Tu ias dizer o nome dele e depois passaste para o Kim. Eu não quero dizer mal o nome dele. Não é mesmo que é o médio. Eu Tem não o quero. Jordan esse é o- Mokio, tem... Está descendente eh, irlandês. Tem É, ele o tá Kenneth Taylor ainda tá no tem Ajax. 21 anos. Tu estavas antes de dizer como é que é o No nome do Ajax, eu miúdo? tô- Fitzjim, não é? Sim. Tu antes de dizer o Fitzjim, Ias dizer o nome. disseste o primeiro nome dele. Só que disseste, por exemplo, neste caso vamos dizer Roberto Fitzjim. Estou a pensar nos jovens. Que posição é que ele é? Mas assim, Ah, não esse tá- já- assim não, não esse é sou- fácil não demais. sou para todos. Estava a falhar que já passei pela equipa toda do Ajax.
Porque aquilo também é tudo jovens, não é? Portanto, não é o Kenneth Taylor já é mais batido, Sim. já é. Tu disseste o nome dele, é que disseste mesmo, por acaso é Disse? engraçado, disseste. Aí, não Antes estou do mesmo a chegar lá. Fitzjim. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que ele não. Opá, eu por acaso não conhecia antes dizer, disto, não muito conheço, por causa não do estou a FM, lembrar. sou sincero. Sim, Conhecia este não é o jogador. Yuri Bass, não é. Tu disseste o nome dele. Epá, eu vou dar aqui. Não Vou é o dizer, Schutel. vou dizer a posição, é defesa. O Jorrelato. Estavas a dizer pô. Jorel, estavas a dizer Sim, Jorel, sim. estavas a dizer Eu Jorel. não acredito que eu não disse o Jorrelato. Sim, também Jorrelato. Lateral esquerdo? é central de origem, É mas isso, joga é lateral isso, esquerdo. sim. Sim. Eu às vezes já nem penso, porque o Jorrelato já passou dos 100 jogos também. Pelo Ajax. Pois é, E isso. já Eu tenho a jogou ideia que ele já anda aí seleção- a jogar no Ajax há muito Já tempo. jogou seleção Pois é. Por acaso, agora isto até foi holandesa. combinado, mas tens aí um cascolzinho do Ajax atrás de ti. Mas não foi para hoje, que eu já reparei Não, nos não, só episódios temos sempre anteriores. aqui, agora que eu estava aqui a é. reparar. Sim, Mas também realmente. disseste para aí Olha, muitos nomes E que... o irmão dele joga no Ajax Pois, também. eu ia O dizer irmão isso, do ele tem um Duarte. irmão, não é? Sim. Joga bom no como Sub-15, acho eu. É bom como ele? ou- Sim, vamos ver se. Mas é defesa também? Sim, mas Certeza. também joga a médio, mas o João Relato, a maturidade com que ele apareceu a jogar quando tinha 16 anos, tipo, no meio do Ajax, pronto, este ano teve uma época ligeiramente mais positiva, mas no ano passado, Era uma época muito caótica, em baixo. sim. e metes um miúdo de 16 anos a titular, atira-se aos leões, olha, Mas a o- equipa não joga nada e tu tens que assumir. Mas e- o Ajax não é uma equipa um clube que pode abdicar de épocas dos séniores para aproveitar os miúdos para começar a metê-los. Tu estás a sugerir que pode? Não, eu estou a perguntar se não é um bocado assim. Queimar um bocado de épocas para Não, dos séniores. não, queimar épocas não pode. Não pode. Tem uma pressão para ganhar igual ao Porto e ao Benfica, o Sporting recentemente, porque pronto, eu quando cresci o Sporting não era o terceiro, digamos assim, né? O Ajax ambiciona sempre ser o primeiro. Número 1, sim. Agora, os adeptos possivelmente têm um bocadinho mais de compreensão quando as coisas não correm bem, porque também identificam-se com aquela identidade e com aquela cultura. Mas as coisas que nós vimos no ano passado, não sei se vocês acompanharam, mas os Sim, sim, adeptos pararem jogos a meio, tudo isso demonstra a pressão que existe ali. Ou seja, pronto, claro que a época o Ajax acabou por ficar em quinta, apurou-se para as competições europeias no ano passado, né? Mas ali a certa altura a situação estava feia. Estava feia. Este Houve ano até também não um- acabou muito bem. Este Estava ano a subir a volta. acabou Sim, mas este ano, pessimamente ano, mal. em comparação com o ano 9 passado, que pontos, é o que ele está a dizer, Voltaram à Liga foi... dos Campeões, passado 2 ou 3 anos. Sim, O ano passado eu até tenho a ideia que o PSV, não sei se foi que o PSV ou que o Feyenoord com o agregado foi... 6-0 e é, 5-0, Foi uma acho. coisa Na assim... final- numa final de uma taça também. Foi um Foi com o baile, PSV, não acho foi? Acho que foi o PSV que levaram... Foi Foi 5, 2? Feyenoord, Feyenoord? Era o Feyenoord? maior rival. que é o maior rival. Historicamente, o Feyenoord é maior, a rivalidade é maior do que em relação ao PSV. As coisas correram mesmo muito mal e esta época não havia pressão para ser campeão. Acho que ninguém, mesmo internamente, os adeptos, ninguém acreditava que o Ajax ia ser campeão, mas foi-se pondo na situação. Aproveitou os escorregões que o Feyenoord e o PSV principalmente foram tendo e depois ali para o final da época as coisas descambaram. Quantos jogos sem ganhar? Nunca e 9 com, pontos, e com talvez. resultados Houve um jogo que foi apanharam 4-0 do Utrecht. Sim. Em perderam casa? não, acho que o Utrecht foi fora, perderam 3-0 em casa com Erenveen, não, acho que não foi Erenveen, mas pronto, resultados muito maus, mesmo o último Com o jogo Groningen também, aquele empate. Groningen que estava que- a descer ou estava. e o Ajax a jogar com um jogador a mais, que o Groningen já tinha tido um O expulso, último jogo. a ganhar 2-1, o Foi penúltimo aquele último lance. jogo do Sim. campeonato, o penúltimo jogo do campeonato. que Foi o que deu Deu a o reviravolta. que deu a reviravolta. É muito mau, mas o futebol, pronto, tem destas coisas. Sim, E sim, uma faz equipa, parte. uma equipa jovem que acabou por ceder ali um bocadinho à pressão. Pronto, é o que eu digo. Não havia a pressão inicialmente. Mas Vai existe ganhar, pressão mas- para ser campeão. Não existe pressão para ser campeão. Existe pressão para não descer divisão. Para ser campeão é Não, diferente. É uma existe pressão pressão para ser positiva. campeão. Para ser Mas é campeão. uma pressão positiva. não é? Sim, mas tu precisas de um plantel com É E eles positivo, acabam experiência. sempre, são jogadores jovens, mas acabam sempre ali alguns jogadores que já tiram alguma experiência. O próprio Broby, não é? É o avançado titular. Sim, mas Já a nível, é um bocado rodado no futebol. mas a nível mentalidade, se calhar foste dar os piores exemplos, que acho que é dos jogadores com a mentalidade mais E estava... fraquinha ali que tem ali no clube e no ano passado notava-se muito que as próprias referências que o clube tinha, por causa disso é que foram buscar o Anderson para dar um bocadinho mais de porque pronto, quer queiramos quer não, é um jogador líder, que Uma figura ganhou mais os títulos capitão da ali. capitão no Liverpool, né? E porque os capitães que estavam lá eram jogadores
engraçado que eram dois jogadores com histórico de rivais, tanto o Berghaus como o Bergvin, que depois acabou por sair com histórico de Feyenoord e PSV, e eram dois jogadores que, na minha opinião, têm muito pouco de mentalidade de líder, muito pouco. E notava-se um plantel muito jovem, as figuras que estavam lá que tinham mais experiência não tinham essa capacidade de liderança, e tu estás a dizer que eu entendo o que estás a dizer, a pressão para não descer a divisão é uma pressão diferente, mas é muito raro vermos equipas muito jovens a ganhar assim títulos, tirando um PSG em França, porque o PSG em França tem um orçamento Pois, 3 vezes ou 4 vezes superior ao superior ao segundo lugar. Sim. Portanto, é um caso à parte. E mesmo o PSG tens Marquinhos a capitão, tens jogadores já com alguma Badalados. experiência, Sim, né? sim. Donnarumma na baliza. Certo. Já não é uma equipa. O próprio Dembélé já é um O jogador próprio que tem, Dembélé, tem- nós Já pensa, tem 28 anos. Pois. eu continuo a pensar no É Dembélé um miúdo, como um mas miúdo que... Dembélé já foi Há Rennes, jogadores Dortmund, que parece que estão Barcelona. sempre miúdos na nossa cabeça. E, O próprio Mbappé. Passa aos e anos. nós estávamos a Certo. falar há bocado das transformações, e o Dembélé é um jogador que para mim, eu sempre imaginei, sempre olhei para o Dembélé como um extremo puro, Linha, só irreverente, de linha. linha. Sim. Nunca pensei que ele tivesse aquela inteligência tática para jogar por dentro e a E época que esta ele faz capacidade agora. de finalização também. Sim, a capacidade de finalização, mas também a capacidade de pressão, de saber quando Sim. recuar para dar soluções à equipa, de aparecer por fora quando alguém faz um movimento interior. Teve um desenvolvimento brutal. Não esperava, vou ser sincero. Esperava muito o talento dele, porque o talento nós todos vimos. Agora, essa transformação em específico, não esperava. Sim, mudou muito, principalmente. Sim. Mas até mais pela questão do que tu dizes, porque o Dembélé que aparece no início um Dembélé é um extremo de linha, é um miúdo Sim, irreverente sim, que só sim. quer ir para cima do lateral e fazer ali as coisas dele na linha. Trotava o E que pessoal tem uma todo. coisa, há bocado perguntaste-me o que é que eu valorizo Jogos dos três. É isso, é. Eu acho que Ele nem sabe qual é o extremos. Não, ele é quem? Ele- Nós ele- estávamos a ver o jogo e comentámos, pá, ele a bater cantos. Ele bate cantos com o pé direito, com o pé sim, esquerdo, sim, ele... Ele é um caso extremo, né? Ou seja, ele é efetivamente ambidestro, digamos assim. Mas principalmente em jogadores como se calhar os defesas centrais, acho que é importante jogarem com os dois pés, porque às vezes tens em situação de Sim, sim, pressão. sim. E, por exemplo, não sei se vocês já repararam, o Marcano do Porto é muito, muito, muito canhoto. Uhum. E ele tem certas situações em que a bola se calhar até está a sair da linha e ele vai lá buscar com o pé esquerdo quando não era tão Isso fácil mete-me receber com o impressão, pé direito. Mete-me impressão com o Nuno Santos. O Nuno Santos também, não sei se já reparou. O Muito, Nuno Santos é muito canhoto. muito Ele não canhoto. faz nada com o pé direito. E Certo. há bocado falaram Só do, volta por ao exemplo, do. Exato. Falaram do Cunha, do Duarte Cunha, Sim. da seleção sub-17, também é um extremo que joga muito bem com os dois pés, finaliza com os dois pés. E eu acho que isso num extremo é muito importante. Porque um defesa lateral, quando é muito fácil. Ok, não é muito fácil, porque há jogadores que nós sabemos que vão para o pé esquerdo ou que vão para o pé direito e mesmo assim é difícil defender contra eles. Mas se tiver aquele grau de imprevisibilidade de para que lado é que vai, Sim, cria logo torna ali ali, uma- torna ali. Eu já comentei com eles até que, por exemplo, nós até pronto, temos o jogo de conversa dele, nós ficamos aqui na conversa. Pois é. Calma, Mas calma. até só assim para o que estavas a falar do Chico Conceição, isto pode ser uma percepção errada minha, mas eu tenho a ideia que o Conceição, quando está no Porto, antes de ir para o Ajax, quando joga ali, eu acho que ele começa a saltar do banco a meio da época, ali, mais coisa, menos sim. coisa, começa ali a ser uma figura importante e a ser importante para o próprio Porto, porque o Conceição entrava e dava pontos, ou pelo menos criava sempre desequilíbrios. E eu tenho a ideia que ele evolui muito como jogador quando regressa ao Porto, porque o Conceição antigamente era muito aquele extremo que vinha para dentro. Sim. Era o jogador muito de dentro, Sim, vinha sempre mais com o pé à esquerdo linha. para dentro. Raramente vês o Francisco Conceição ir à linha. E depois ele começou a ganhar essa característica de ir à linha com o pé direito e cruzar. E isso era uma coisa que tu não tinhas e criou essa. Eu sinto que ele evoluiu muito como jogador a partir desse momento. Concordo a 100% e já referi O esse Geni fator também, a- por exemplo, o Geni no Sim, Sporting sim. no início também Sim. era muito jogador de dentro e agora vai muito à linha. muito. E isso eu acho que estes jogadores que são esquerdinos assim de raiz e que tu vês que têm aquela facilidade para ir para dentro, quando começam a criar esta cena a mais, Sim, acabam sim, por sim. dar o Começa a ser mais estoque. imprevisível, não é? Sim. Porque se Depois for pronto, um pode aparecer o esquerdino Yamal puxa que vai a para todo dentro. lado, né? Que vai à esquerda, vai à direita, vai ao meio. Às vezes parece o Robin, outras vezes parece o Neymar. O gajo É. Mas olha, o Robin era um jogador muito esquerdino e ela colava Muito. sempre. Sim. Mas há sempre eu esse- Como comparo, ele. eu comparo Sim. muito o Yamal ao Robin, naquela coisa de vir para dentro sempre com a Sim. bola controlada Aquela e a ganhar lapada. espaço, a ganhar. O problema nem é isso, é a forma como o Yamal e o próprio Robin É a ganhavam um velocidade de espaço, execução. a cada toque ganham um espaço para conseguir colocar a bola. Isso é surreal. Porque há muita gente que faz aquilo, mas depois nunca ganha timing de Porque remate. sendo E eles lateral, criam-nos. Tu já sabes o que é que ele vai fazer, só que é tão rápido. A questão é o quando. Pois é, é eles o estão quando, sempre ali na né? temporização e depois quando Sim. disparam é uma coisa. Sim. Mas pronto, João, o que é que tu nos Vamos lá, né? trazes? Portanto, como Não não posso podia olhar. deixar de ser, não Sim, podia tu não deixar te ponhas. escapar, tínhamos que falar da Liga dos Campeões, não é? Certo. Portanto, o que é que eu vos trouxe? Trouxe-vos um dado estatístico, então, na SofaScore, de top 10 jogadores com maior pontuação numa final de Liga dos Campeões desde 2003-2004.
Porquê Portanto, desde 2003, 2004? Pá, Que é para ter simbolizar ideia. os 20 anos, estás a ver? Ok, ok. Incluindo 2003, 2004? Certo. Quer dizer, não, neste caso, Vais ter só que nos partir de voltar a vir a- 2004, 2005, certo? Portanto, para simbolizar os 20 anos, então, Ah, bem, só a partir de o Messi tem que 2004, estar aí Pá, A final de na 2008. final, Quatro vezes. na final contra o United, pelo menos. Yeah. Sim, 4 vezes. O Cristiano Ronaldo também deve nessa estar. final mas está o outro. Messi com 9.1. São dois? Há 2 jogadores nessa final? Não, só o Messi. Ok. Acho eu. E de David. Está o Ronaldo no 4-1 ao Às vezes. Atlético. Ah, o Então. primeiro Sim, jogo. sim, sim. Ah, 13-14 com 8.9. Deve estar E o Gerrard. 4-1 do 17. Ronaldo 16, estás a falar. 17. Ronaldo está no 4-1 na luz? É. Sei. E o 16, 17 Atlético. não está aí? O da Juventus, se calhar, até seria mais. Sim, porque o É Ronaldo. uma exibição diferente. É. O Mas, Ronaldo. mas temos que pensar aqui que é só fast score, E é não se muito esqueçam mais que pela a tua estatística, não pontuação, pelo. imagina, se levas um cartão, se fazes uma Tudo falta influencia, mais, sim. influencia Porque eu logo tenho o ideia teu que o Ronaldo rating. nessa final nem faz assim uma final muito interessante contra o Atlético. Estava lesionado? Acho que mais contra a Mas Juventus isso, depois. mas isso nós às vezes também temos a percepção dos momentos que definem o jogo, O jogo, e nós sim, sim. olhamos para trás e pensamos no momento do gol de campo, Pois, pensamos sim, no sim. Di Maria. Di não é? Maria quando faz aquela jogada para o Bale, sim. Sim, sim. Gol do Mas Marcelo. por falar nisso, eu acho que o Bale é capaz de estar na final do Liverpool. Liverpool, Não? Portanto, Hum. vocês já acertaram o Messi Eu acho que o Steven Ronaldo. Gerrard deve estar em 2005. no 3-3. 2006 foi o 8.7. Milan que ganhou Kaká. Kaká, talvez. Não. O Mas- Neymar, Assim, pode ter 2014. tido uma boa pontuação, mas não consta no top 10. Neymar, Sim, o Neymar né, 2015. no 100% de Jesus, não? Foi Foi quando ele trouxe a banda na 2014, primeira né? vez, foi aí. Ok, É. este ano o Dué, Dué. Aliás, o Dué é O o Dué jogador fez com maior história. pontuação, com 9.7. o maior de todas. Porque ele acho que fez história, não é? Acho que nunca nenhum jogador tinha marcado 2 golos e uma assistência numa final de Liga dos Campeões. Acho que foi assim alguma coisa Com desse 19 género. anos. Com 19 anos. Ou seja, nós já fomos do Ronaldo, Messi, E o Gerrard. Gerard, 4. Uhum. E BRI 2013. Mais Robin até. O É Robin, ele que faz o pois. gol O decisivo. gol Robin, decisivo. É ele que faz o gol É o Robin, decisivo. tá? Não está o Robin? Não. Agora temos que pensar aqui nas finais todas. Jogadores do Real Madrid, Kroos, O Peter Cech Modric. não está em 2012. Tá. Isto- 9.0. E pá, Boa, esta aqui dá boa uma sacada. trabalhada. Foi sacada. Esta foi, Ele fez um penalti aos 90. esta foi uma sacadela. Eu tava- Aos 120. Eu pensei no Drogba, Pensei mas no o outro Drogba. guarda-redes, recentemente. Outro Ah, guarda-redes. Courtois. Courtois. Em Courtois. 2011. Liverpool. 1-0 ao Liverpool. E Real Madrid, E é o Liverpool, segundo com isso é demais. 9.5. Esse jogo é Faz um 10.0. jogar. Esse jogo é E esse 10.0. jogo dá-lhes a É, taça 10.0. completamente. Aquela defesa ao remate de Salah. Esta e as outras. Certo. Essa e as outras. Sim, Essa tirou a Champions mesmo ao E depois- Liverpool. Milito e depois- 2010. Boa, Visou boa, contra o Bayern. boa, cara. Caraca, o Diego Milito. também. 8.8. E não foi o único do Courtois. O Courtois ano passado com o Dortmund também Sim, fartou sim. defender. Portanto, Aquela primeira falta-vos parte. 1, 2, faltam-vos 3. Isto é preciso voltar Ora a bem. falar. Não sei se Salah está para Não por aí. acredito, porque Pois. o campeão que eles ganharam foi. O nome é foi Ronaldo. aqui, Foi da fraco. O final foi das piores que eu já vi. Contra o Sim. Tottenham. Posso dizer que um deles é de uma final que vocês já mencionaram aqui. Ixi, Já mencionamos quase todas aqui. Já mencionamos a final. E porquê assim? Final de 2006, em que o Milan ganha, nós chegamos ao bocado a alguma Mas conclusão. não, mas- mas não Mas não dissemos. está, não consta. Não está Deve ninguém. ter tido uma boa pontuação, mas... Mas quem é que ganha depois? 2007. O Belletti 2006. E o Henry. Foi Não, o Henry perdeu. Um rei já disseste. Disse Henry. Já tinhas dito há bocado. Quem é que tem Será assim o Zidane? grandes performances? Não. Não, o Zidane não há é mais mais cedo. 2002. Mais cedo. Pois, é mais Mas cedo algum que desse final do Eto'o não está aí? esse. Eto'o é Ronaldinho. Querem Será algum jogador do Chelsea? Do ano em que o Chelsea vai à final? Havertz. Não, mas isso está, já sei. quando ganham. O Cheque, mas ele está a dizer que há outro, olha. Ele está a dizer que sim. Eu disse o Drogba, o bocado. O Drogba. Eu Quem é penso que é a final que Que eles perde ganharam nos no Dragão? perde nos penaltis Lampard. aquele falhanço do Lampard, É Lampard. que é o falhanço do John Terry. É, ele escorrega. Sim, sim. Sim, E mas Mas está aí o penalti. Lampard, é? Tá? Pô. 8.8, penúltimo. Portanto, faltam-nos 8.8. 2. o Rodri, será que está? Não. Afinal tem marcado o golo. Um numa final recente. O outro não é que não seja recente. Só faltam 2? Só falta- Coman 2020. Eu não tenho esse tipo de memórias. Eu nem me lembro do Coman em 2020. Ele que marcou Qual o gol. foi a final? Foi a final Foi aqui. Bayern. Eu vou-vos dar, Aquela contra o PSG aqui na. eu vou-vos Ah, dar uma Bayern dica. PSG, o Neymar sim, E chora, nós já enfim, falámos e tal. disso aqui. Possivelmente a final mais. Pronto, esta também não teve grande história, mas a final de Champions mais fraca. O Nós falamos disso, o Liverpool Liverpool Tottenham. Tem um Van Dijk ou um Alexander Que Arnold. era mais dizer que está o Origi. Está o Alisson. O Alisson. 9.1. 9.1. Quarto classificado. Portanto, Falta falta o último que é sétimo. E há muito tempo.
É do Barcelona. É do- 12 anos. Eu acho que tem poucos do Real. A quantidade de Champions que o Real Sim, ganha. para o Real ganha. Modric, 12 anos, que é Kroos. 13, 14? Deve estar o Carvajal. Não. Ai, 13, Não sei do Di Real Madrid. Maria. Bale. Na Bale eu já disse há bocado. Ou Sérgio Ramos. Sérgio Está Ramos. lá, Certo, sim. certo. 90. Mas, Certo. mas se houvesse o top, piores prestações de uma final, o Cadilhas estava nessa final. Sim, mas isso também é um bocado. É só fast score, né? Vamos aqui Certo. um bocado. Vale o que pelas vale. costas. Acaba Vale. por ser sempre- Vale o que vale. E lá está, estes ratings também variam muito. Porque é como o Pedro Sim, disse, sim, às sim. vezes vemos um jogador que faz um hat-trick, pá, e se calhar teve um cartão, teve 2 ou 3 faltas Mas o imprudentes que hat-trick acabam está por baixar o Sim, rating. sim. Sim, Pronto. se fizesse um hat-trick na final da Champions. Certo, dê um exemplo. Sim, sim, sim. Mas pronto. Sim. Eu estava aqui um bocado até porque houve aqui nomes que eu. Não, por exemplo, houve aí nomes que eu achava que. A cabeça até o Ronaldo. Sim. Achava que o Ronaldo merecia noutra final. A final contra as Juventus acho que foi mais Sim. preponderante. Mas pronto, vamos então voltar para o episódio. Foi a conversa de banco, Pedro. Espero que tenhas gostado aqui da nossa. Eu já conhecia. Do, o do vosso- bailinho aqui futebolístico. O Pedri até teve bastante bem, o nosso Pedri do Conversa de Banco. Primeiro, pronto, mas tu na segunda ainda sacaste aqui uma outra da cartola. Mas bem, vamos então voltar para o episódio. Já voltamos. Bem, estamos então de regresso para o episódio. Pedro, nós estávamos aqui a falar no Conversa de Banco, que até foi uma coisa que tu pegaste e eu queria te perguntar. Falaste aí dos dados e de como são importantes até para a posição do scouting. Brincamos aqui com a questão do SofaScore, que vale o que vale. E eu gostava de perguntar qual é que tu gostas mais? Que base de dados é que tu utilizas mais vezes? Porque eu sei que há muita gente que vai ao SofaScore, há um que é o REF também, o FREF, se não estou enganado. Onde é que tu gostas de ir buscar essas pequenas coisas? Ou até tens do clube, podes ter até na lista de dados do clube que te oferece esse trabalho. Imagina, eu que sou scout da formação e é muito raro haver estatísticas, seja o que for. Se calhar alguns torneios internacionais têm, mas eu não tenho muito por hábito usar. Mas é assim, quase todos os programas de estatísticas que existem, a base é a mesma, que é da Opta, quase todos. Ou seja, eles compram as estatísticas em grosso à Opta, depois cada um é que tem o seu algoritmo. Agora, se me perguntas em qual é que eu confio mais, não faço ideia. Não faço ideia. Eu não, eu a nível profissional não uso no meu trabalho, é muito raro. Eu tenho uma plataforma que aí você já não conhece. Há uma plataforma de scouting que é muito boa e tem muitas estatísticas, que é o iScout, mas que é mais para futebol profissional. Que eu, por exemplo, agora no Ajax eu nem utilizava porque aquilo é mais ligas profissionais. Nós temos uma plataforma muito parecida que tínhamos no Ajax e agora também vou ter no Saint-Étienne, que é o iBall, que é muito parecido com o iScout, mas mais para formação, mais ligas de formação. E também tem algumas estatísticas, mas eu não uso muito, até porque muitas vezes eu acho que aquilo não está muito bem correto, depois aquilo dá as avaliações e pronto, vale o que vale. Há certas coisas que é bom, por exemplo, se calhar há um jogador em que eu tenho até a percepção que ele até é bom nos duelos aéreos e vou ver, e a percentagem que ele ganha se calhar não é assim tão alta como eu pensava. Nós às vezes temos o nosso próprio cérebro engana-nos, nós às vezes se calhar basta ver, às vezes se calhar um jogador alto e que até é um bocado agressivo e tal, e nós se calhar achamos que ok, ele duelos aéreos ele deve ser bom, ou vimos um lance ou outro, mas se fôssemos analisar todos os duelos aéreos que ele teve, íamos reparar que ele afinal não é assim tão eficiente nesse tipo, e quem fala dos duelos aéreos fala de outras coisas, não é? Claro. Mas as estatísticas valem o que vale, isto é uma coisa que vai agora nos próximos anos sofrer uma evolução brutal. Eu acho que qualquer dia os scouts já quase nem vão existir, porque a inteligência artificial vai começar a substituir isso tudo. Já existem ferramentas de inteligência artificial a analisar vídeo, e a partir daí só Deus sabe, digamos assim, não é? Quem sabe como é que Sim, vai Achas fazer que isso. chegamos a esse ponto? É mais uma questão. Não tenho dúvidas. Achas? Pá, Não tenho dúvidas. eu digo mais na questão de, sei lá, tu há bocado estavas a falar, até na questão, por exemplo, o Broadway, estávamos a falar Sim. do Broadway. Tu dizes que a mentalidade, e há jogadores que tu consegues às vezes só ver o jogo, a sua postura, a forma Sim, como sim. reagem ao jogo em si, aos lances, como interagem com os colegas, como tu disseste. Achas que a inteligência artificial vai acabar por ver estes pequenos detalhes? Eu quando digo que não tenho dúvidas, eu estou a olhar muito para o futuro, admito. Porque é assim, eu acho que as estatísticas hoje em dia valem muito e os clubes utilizam muito e já dizem muito. Mas a perspectiva do scouting e da avaliação do jogador depende das duas partes. Não há nenhum clube de topo que trabalhe só com um ou só com o outro. Isso é impensável, né? Cada vez mais há clubes como o Brighton e como o Southampton e como o Brentford, que os grupos utilizam muitas estatísticas. Mas quando falo da inteligência artificial, aqui se calhar já sou eu a tentar ir um bocadinho mais à frente, mas porque eu acho que
a longo prazo a própria inteligência artificial vai conseguir detectar essas pequenas coisas, certos comportamentos que, ok, na estatística não aparece, tipo o jogador a reagir mal com o árbitro, não sei o quê. A inteligência artificial vai começar a aprender essas coisas. Com certeza que irá continuar a haver outras coisas que vão para além disso. Mas, por exemplo, há uma plataforma hoje em dia que eu gostava de vos dizer o nome, mas eu agora não me lembro, que é da inteligência artificial, que é mais aplicada às contratações de jogadores. E o que é que aquilo faz? Por exemplo, tem um algoritmo que compara, por exemplo, imaginamos que nós queremos substituir o Alan no Manchester City, e aquilo não só compara as estatísticas dos jogadores, como analisa quantos jogadores é que nós temos, por exemplo, da mesma nacionalidade, ou que falam as mesmas línguas, ou que jogaram juntos, e esse tipo de coisas, e dá, se selecionarmos, por exemplo, 3 opções, aquilo vai-nos dar uma nota para cada um deles. Agora, eu acho que isso vale o que vale. Hoje em dia ainda precisa de andar muito, não é uma coisa assim tão fácil de linear e dar um número. Nós hoje em dia temos muito aquela tentação de querer dar um número a tudo. Erros técnicos. Sim. Faz parte. Um erro técnico. Faz parte. Eu estava cansado. Algum dia havia de... Ele já estava a ameaçar. Estava? Mas se tu pensares, por exemplo, nós crescemos, e muito novos, todos, crescemos um bocado, por exemplo, com FIFA e o que é que nós... Hoje em dia tenta-se dar um número a cada coisa, isso claro que seria ideal, e eu posso-vos dizer que eu na minha base de dados pessoal eu dou um número a cada jogador a nível do potencial, mas isso... 0 a 100? Se vai dar ao mesmo. Eu antes tinha de 0 a 10, agora por acaso alterei para 0 a 200, que é para ser uma coisa mais abrangente, mas no fundo, se usares as casas decimais, Sim, não é? vai tudo dar um bocado. Tu dás jogador 6.1 ou 6.14, pronto. Mas sim, agora faço 0 a 200 por acaso. Que é uma coisa que eu roubei ao FM. Porque eu quando trabalhava no FM, a capacidade atual e a capacidade potencial, não sei se vocês já usaram aquilo é de 0 a 200. E eu usei um bocadinho a base de dados deles e a forma como eles calculam para dar a minha própria nota. Sentes que existe de facto esse padrão de muitos scouts com o FM? Não só scouts, porque nós já temos vindo a perceber que até existem mesmo treinadores que têm muito base de FM. O Will Steele é um caso desses, que agora foi para o Southampton, se não estou em erro. Sim. E faz um bom trabalho em França. Vai pegar agora no Championship. Acreditas mesmo que o FM existe? Ou seja, se é mesmo real aquele mito de, ok, o FM pode ser uma base para alguém que quer seguir algo relacionado com o futebol, um lado de scout, um lado de treinador? Eu já aconselhei algumas pessoas que me perguntam, olha, qual é um bom primeiro passo para entrar no mundo do scouting, por exemplo. Olha, gostas de FM? Então, olha, candidata-te a trabalhar com eles. Porque é um bom primeiro passo. Agora, é um bocado naquilo que eu disse há bocado, que é... Acabei por ter contacto com algumas pessoas, acabei por ser obrigado a ir ver jogos, a conhecer realidades e tudo isso. Ou seja, é um bom primeiro passo. Agora, daí a passar diretamente para aquilo que é o futebol profissional, assim, acho que é difícil. Agora, uma pessoa pode ir pensando em certas coisas. Por exemplo, um treinador, se calhar, está a jogar FM e pensa numa solução que se calhar não tinha pensado ainda, não é? Podemos tentar entrar por aí, não é? Agora, eu acho que a base de dados do FM e a potencial, aquilo tem muito que se lhe diga, porque há milhares de pessoas a trabalhar para o jogo todos os anos para dar uma boa nota, ou seja, e posso-vos dizer que há clubes que utilizam a base de dados do FM, e mesmo eu às vezes, de vez em quando, se eu estiver a pensar, por exemplo, que central de pé esquerdo é que eu podia procurar, por exemplo, eu vou à base de dados e meto lá um central de pé esquerdo, 20 e tal, e não sei o quê, e vejo o que é que aparece. Não é? Depois eu tiro as minhas próprias conclusões daquilo que eu conheço dos jogadores, mas às vezes, mesmo como base de dados, é uma ferramenta muito útil. Sim. Lá sabe, porque é muito fidedigno. Tem Está milhares muita gente a trabalhar. Sim. E grande parte hoje em dia há estes miúdos que aparecem, já se conhece do FM há muito tempo. Sim, é isso. Eu lembro-me do Sesco, eu já ouço falar do Sesco há muito tempo, porque eu já jogo FM há muito tempo, e o Sesco, desde que eu me lembro, que é uma máquina no jogo. Sim. Só depois aparecem Salzburgo, Leipzig e começa a partir tudo. Acho que isso é o que ele está a dizer, a partir do momento em que as pessoas, aquilo começa a ser trabalhado por tanta gente, tantos olhos a verem aquilo, depois os jogadores também. E há muita gente que é profissional da área do futebol e que trabalha no FM tipo como uma cena de tipo, um extra hobby. Que fazem, um hobby. Sim. Exato, ou seja, nesse sentido já existe muita gente que é profissional na área e que está por dentro, que muitas vezes até são ligadas a um clube e têm certos conhecimentos dentro do clube que ajudam nas informações. Ou seja, daí já dá para tirar a conclusão que às vezes há um clube que acho
acho que foi o Firmino, não foi? Que foi descoberta. Hoffenheim. O Hoffenheim descobriu o Firmino na 3ª ou 4ª divisão do Brasil através da plataforma do FM. Pronto, esses casos, claro que uma pessoa fica. Sim, fica O logo. FM está para o futebol como aqueles simuladores de Fórmula 1 estão para os pilotos, não é? Sim, sim. De certa forma, Sim, Acabam pronto. por testar as sim, pistas. pode ser uma maneira de testar, não é? Sim. Eu queria te perguntar nesta questão de, por exemplo, eu tenho uma percepção, isto lá está, posso estar completamente enganado, mas como tu já falaste, as realidades mudam um bocado de país para país, daquilo que é a forma, a cultura, como olham para o jogo, como olham para os jovens, as aberturas que dão. Tu tens algum país que gostasse assim por exemplo, eu falo até mais disto porque acredito que ir ver futebol, ou pelo menos andar atrás de talento numa América do Sul deve ser uma coisa surreal, por exemplo. Conseguir catalogar os jogadores todos, diferenciá-los, porque eu vejo, e de vez em quando tenho a curiosidade de ver jogos assim de miúdos, camadas jovens, o nível que se pratica na América do Sul, principalmente a nível técnico, às vezes nem é uma questão tática, é técnico, os miúdos são todos craques, é uma coisa impressionante. Tu gostavas de, por exemplo, dar assim, partir e ir para uma América do Sul? Quem diz uma América do Sul diz um sítio qualquer, estou-te a perguntar mesmo assim. Com o projeto certo. Hoje em dia está a crescer muito o mercado também da África. Cada vez faz mais torneios em África. Mas nesse aspecto, sim, a América do Sul é um mercado que tem muita qualidade, principalmente no Brasil, mesmo na Argentina. Basta ver as seleções jovens que têm sempre muito talento. Por acaso, ainda hoje estava a observar uns jogos da seleção sub-18 da Argentina e contra a Austrália e fiquei um bocadinho desiludido. Mas tenho também que ver se não há alguns jogadores que estão de fora. Basta fazer a comparação, por exemplo, a seleção que Portugal levou a esse torneio sub-18 que eu estou a falar, já está sem muitos jogadores da seleção da geração de 2007. Já não tem o Rodrigo Moro, já não tem o Giovanni Kenda, mesmo o João Simões e outros jogadores que já estão acima, mesmo outros que costumam estar nesta seleção e que foram mais no início da época ao torneio internacional do Porto, como o Rui Silva do Benfica, ao Central, não sei se vocês conhecem. Também não estão lá, ou seja, pode acontecer um bocado a mesma situação na Argentina, não é? Mas sim, há muito talento dentro da Europa, acho que há muito para explorar, é um mercado tipo também brutal, não é? Porque há muitos clubes hoje em dia a trabalhar muito bem a nível da formação. Se nós pensarmos naquilo que é a Europa no total, portanto, acho que ainda há muito para explorar na minha carreira Achas que há alguma seleção que possa aparecer nos próximos anos com impacto? Por exemplo, dar-te aqui um pouco mais de contexto. A Noruega há 10 anos atrás, ou há 10 se calhar é um número exagerado, mas há 5 anos atrás olhava-se para as camadas jovens da Noruega e esperaria-se que num futuro uma seleção principal podia... Olha, dentro do continente da África vejo o Senegal e o Mali a crescerem muito. As equipas de formação têm tido muita qualidade nos últimos anos, agora falta dar o passo para aquilo que é o futebol profissional, mas nas competições tipo mundiais de Senegal já começa a replicar. Mas eu acho que vamos ver um claro domínio de Marrocos. Não? Sim, Marrocos, Marrocos sabes que houve um projeto mesmo financiado pelo Estado que era um torneio qualquer há pouco tempo. Que é o início do... É como já de uma cidade de futebol onde existe uma grande aposta mesmo nas camadas jovens lá. Mas eu estava a falar do Senegal e do Mali do género de aparecerem um bocado mais, porque eu associo sempre Marrocos já a ser uma seleção que já costuma ter talento. Sim. Mas a grande maioria do talento da seleção de Marrocos já são jogadores crescidos em França. França e Espanha não são jogadores que cresceram e fizeram a formação em Marrocos. É raro isso, é raro. O próprio Yamal é marroquino. O próprio Yamal tem descendência marroquina. Olha, tem no Saint-Étienne, tem lá um jogador que jogou, está agora na seleção sub-18 da França, mas é marroquino e já jogou anteriormente nas seleções do Marrocos, ou seja, isso acontece cada vez mais, mas Mali e Senegal, claro, também já há muitos já apareceram em França, por exemplo, mas são jogadores trabalhados lá e que estão a aparecer assim nestes torneios e as seleções fisicamente muito fortes, não é? Agora, a Noruega, dentro dos países nórdicos, até vejo que seja uma das que está a trabalhar melhor. A Dinamarca e a Suécia vão tendo bons jogadores na formação, mas a Islândia nem tanto. Acho que é uma coisa... A Islândia perdeu-se aí um pouco durante uns anos. Sim. Agora apareceu o Gyökeres, o Isaac. Mas sim. Depois do Ibra ter saído. Sim. O Forsberg ainda andou ali um bocadinho sozinho durante uns anos, tenho ideia disso. Depois do Ibra se reformar da seleção, o Forsberg era... Eles fazem um bom Mundial 2018. Mas o Ibra não vai já a esse Mundial. Não, mas volta à seleção. Só ele volta mais tarde. Não vão ao Europeu de 2020. E ele sai. Acho que é isso. E ele sai.
Mas já agora, esta é uma pergunta que me fazem muitas vezes, que é Gyökeres ou Isaac? O que é que vocês acham? São jogadores diferentes. São mas diferentes aí. Depende muito do contexto, eu acho. Eu acho que o Isaac é bom um jogador mais contexto- inteligente que o Gyökeres. Para um contexto de Premier E depois- League, e que é o depois que eu nós posso estamos a dizer associar o- o Gyökeres agora, eu acho que o Isaac, por motivos óbvios, porque está a partir tudo lá já, Uhum. Há essa já questão, está- pois. já está mais adequado Sim. àquilo. Pá, qual é que mexe mais os olhos? Se calhar é o Gyökeres, mas é pela proximidade que eu tenho com Exato. ele por ele jogar no campeonato português. Pá, mas o Isaac num Newcastle, pronto, tem muita qualidade agora, conseguiram ir à Liga dos À Liga dos Campeões, Campeões. penso Sim, outra sim. vez, e conseguem bater de frente contra as equipas do Big Six, portanto, acho que na atualidade, Eu acho que eles possivelmente- fazem parte neste momento do Big Six. Sim, pronto, no Existem passado 2 equipas que mais recente, certo. O Big Six está a mudar muito em Inglaterra. Pois está. Aquilo Acho que o Isaac vai é- deixar de existir um Big Six mais tarde Sim. ou mais cedo. Ainda o bem Tottenham que o Tottenham vai sair dali, entra o Newcastle. Acabou de ganhar ali a Europa, o Tottenham. Se assim, para onde faz outra vez uma péssima. mas é fixe, Mas já fica tem Champions mais competitiva. também. A Liga sempre foi competitiva, né? Sim. Mas agora não é. Mas eu acho que em relação a isso eu fiz-vos uma pergunta um bocado envenenada, porque eu acho mesmo e acredito mesmo que quando se chega a esse patamar de jogadores assim tão bons, vai ser sempre subjetivo. Ou seja, nós podemos olhar para trás e perguntar, olha, quem são os melhores pontas de lança da geração entre Lewandowski, Benzema e Suárez, e cada um vai dizer a sua opinião. E Certo, é certo. impossível nós dizermos, olha, um é verdadeiramente melhor que o outro. Sim, Não é? sim. Vai depender muitas vezes das fases da carreira. Eu posso dizer que se calhar entre esses que eu dei, eu prefiro o Suárez, mas o Eu por Lewandowski acaso também também gosto é... muito de Suárez. Mas o Lewandowski também é um jogador brutal e o Benzema ganha uma bola de ouro também, né? Ou seja, vai ser sempre muito discutível. É difícil. Eu no caso do Isaac e do Gyökeres, eu dou um bocado a mesma coisa. Pronto, se víssemos em contextos semelhantes, era melhor. Certo. Eu, por acaso, prefiro o Isaac. Acho que é mais o estilo, se calhar, que eu gosto mais. E acho que o Isaac, se estivesse em Portugal, fazia, se calhar, os mesmos números que o Gyökeres faz. Sim. E o Gyökeres, se calhar, também fazia os mesmos números que o Sim. Isaac faz no Newcastle. Eu acho o Isaac bem. Eu gosto muito do Gyökeres, acho que é um craque, mas acho sim, que o Isaac sim. é mais completo. Neste momento da carreira, acho o Isaac É o mais contexto. completo. Eu O acho que Gyökeres temos que ter é- o Gyökeres numa Premier League para fazer a comparação. Ele já esteve lá, não é? Mas sim, mas numa não, fase completamente sim, diferente. Claro, Mas não sei se Neste viram que tem momento. saído uma notícia e nós falamos aqui. que O O Atlético Atlético. está atrás dele. certo. Sim. Nós falamos disso Eu vi, semana eu vi. passada aqui, que achávamos que o Atlético era um bom. Eu mandei aqui para a mesa por aquela questão. O Gyökeres fala-se que vai sair, né? Só que tu olhas para os contextos, onde é que tu vais encaixar um Gyökeres? Pode ser o Arsenal, mas há essa discussão com o Sesco, ou seja, vai ficar sempre ali os dois. O Chelsea, na minha perspectiva, não é um jogador que encaixa para jogar naquele Chelsea. Pá, não gosto, acho que não faz Eu sentido. acho que mesmo o Liverpool seria Melhor um pouco, não é? melhor no para o sentido até contexto. porque eles acho que vão deixar sair o Darwin Pois. e eles não têm ponta de lança assumida. A maior Assumido, parte da é época isso. jogou até o Luís Dias no meio, não é? Sim. Antes, quando era o Klopp, até gostava mais de pôr o Gakpo no meio e o Luís Dias na esquerda, Uhum. e o Slot inverteu um bocado isso e teve por acaso mais sucesso nessa troca. E eu também não esperava. Se fosse o treinador, se calhar também punha o Gakpo no meio e o Luís Dias na esquerda. Mais forte. Mas correu bem e acho que no Liverpool, por acaso, ele era capaz de se encaixar. Acho que era. Pois, nós estávamos a mandar aí esses contextos para o ar. Em que cenário é que encaixa o Gyökeres? E mandamos o Atlético, porque achamos que o Atlético até é uma... Que é Em aquele Espanha, em jogador, geral, que é aquele acho que jogador é de transição rápido, É, e duro, o forte, Atlético gosta. pressiona. E o, pessoal gosta, e o Atlético gosta disso, é Sim, o sim, estilo de jogo. E o Fala-se Atlético Mas tem o uns... Darwin também calhava bem no Atlético. Também. Sim. E falou-se dele sair de Liverpool para o Atlético. Falou-se muito naquela Sim. altura. Acho que qualquer ponto de lança que seja forte e rápido, num futebol de transição é bom Mas para o Mas o Atlético. repara quem mas o Atlético- calha bem lá. O Griezmann, o Correa. O Por acaso Álvares. agora o Álvares agora por acaso o Sorloth. O É Sorloth suplente, é mas mais- mantém é gol. mais- Sim, Sim, mas sim. depois a vez são todos jogadores fortes no quesito de servir outro. Sim, sim. Percebes? Mas atenção que o Atlético, nos últimos, sei lá, 20 anos, tem um historial de pontas de lança, tipo, brutal. Sim. Sim. Soares, Morata, Mesmo o Villa chegou a ir lá. o David Villa, Villa. o Griezmann. São campeões com o Villa. O Griezmann Costa. se considera. Diego Costa. Diego Costa. O Diego Costa não era Falcão. tanto um Falcão. jogador de Falcão, sim. Mesmo o eu Jackson falo Martins. pontas de lança. transição. Só teve lá meio aninho. Sim, mas e não teve muito bem, O mas Falcão era... Falcão naquele Atlético era... Foi a melhor ponta sim, era da brutal. Europa, acho. Brutal. Foi E ganhou, do mundo. entrou no Onze 11 do do ano, ano da FIFA. também, sim. Tinha uma pergunta por falar em Atlético de Madrid. E tu Ok. tinhas. Até falamos aqui um bocadinho. Ah, off. ok, já sei o que é que vai aparecer Ah, aí. João Félix. João Félix. A questão do momento, não é? Toda a gente Certo. fala sobre João Félix. Eu até te ia perguntar sobre a seleção, podemos até já falar sobre isso. Já Podemos, vais falar do podemos. O Félix. Félix acho que é mais um daqueles casos que ele acho que tem 25 agora. E nós pensamos sempre que ele tem 18. Os anos vão Eu- passando e nós estamos sempre com aquela expectativa que ele... Eu por acaso, se calhar, não concordo.
Porquê? Porque eu acho que normalmente nós associamos isso a mais a jogadores que acabam por ficarem um ou dois clubes. E o Félix, como já teve tantas mudanças, Pois, uma pessoa já olha para trás e já Sim. pensa, ele já teve Já no tem Chelsea, mais já voltou. Eu acho que o Félix, eu sempre fui um grande defensor do Félix, porque eu efetivamente eu vi o Félix nas idades de formação e era brutal. Eu lembro de ver o Félix, mesmo na equipa B do Benfica, que já nem sequer é um contexto de formação, e ele na altura era muito novo, tinha pai 17 anos, e era, Partia aquilo tudo. ou seja, a qualidade que eu vejo no Félix, e eu sei que a qualidade está lá. Ou seja, ninguém me diz assim, olha, o Félix não tem qualidade, é impossível nós dizermos isso. sim. Agora, eu acho que começa-se a comprovar. Inicialmente eu pensei que era o contexto, e o contexto muda muito aquilo que é um jogador, e acho que o contexto não foi o certo ele ter ido para o Atlético de Madrid na altura, e tenho uma opinião muito própria sobre isso, e não costumo ouvir as pessoas a dizer isso, que é, eu acho que eles foi mesmo, pensaram assim, ok, nós vamos vender o Griezmann, e nós precisamos gastar dinheiro, mesmo para os nossos adeptos perceberem a nossa intenção, ou seja, estamos a vender o Griezmann, mas nós vamos buscar aqui o próximo, Vamos e mesmo, a nível, 2.0. e mesmo a nível de estilo de jogador, o Félix, se calhar, é dos mais parecidos. O Griezmann também já se transformou muito, mas a estilo de jogador, o Félix era um bocado um estilo parecido com o Griezmann. Sim. Quando sai do Atlético, então, Sim, a semelhança era grande. Ou seja, na altura eu acho que eles olharam para aquilo. O dinheiro vale o que vale. Hoje em dia o futebol, o dinheiro do mercado de futebol vale o que vale. Aquilo, os 120 milhões, poder ser mais, poder ser menos, aquilo é o que é. É o que o clube estiver disposto a pagar e o clube estiver disposto a vender. Não vale a pena entrar muito por aí. Acho que eles olharam mesmo como uma oportunidade perfeita de, ok, vamos vender o Griezmann e vamos contratar um jogador jovem e com as mesmas características ou parecidas. Mas eu acho que está-se a comprovar cada vez mais que o Félix acaba por não ter a mentalidade que é necessária para jogar a este nível. E acho que hoje em dia o futebol cada vez mais, ou seja, antigamente nós olhamos e temos imensas histórias disso, de jogadores que tinham muita qualidade, mentalidade zero, mas jogavam. Sim. Jogavam nas seleções e há aquelas histórias de Gascoigne. Gascoigne, há aquelas histórias do jogador, já não lembro quem foi, acho que não foi o Ronaldo, o Romário talvez, que diz ao treinador que queria ir para o Brasil. Sério, faz Ibiza E antes do ele, tens intervalo. que marcar 2 gols, É. pronto. Essas histórias hoje em dia já não existem. Sim, Nem sim. vão existir, a não ser que seja um caso muito extremo, não vai existir. O mais parecido, se calhar, é o Neymar, que vai jogando e mesmo assim, se calhar, chega aos clubes hoje em dia e já. É suspenso sempre antes do Carnaval. É alucinado, é suspenso. Pronto, mas hoje em dia isso já não acontece. E o Félix apanhou um futebol moderno em que a mentalidade é tudo, em que os treinadores, E a primeira exposição coisa. mediática é uma coisa. Sim, e absurda. isso também foi exposto muito cedo a essa tal exposição mediática, e acho que não se conseguiu adaptar, lá está também, se calhar, ao jogo, porque o que ele faz no Benfica quando tinha Aquela meia 18 época do anos. Benfica E é aquele surreal. meio ano É isso, é isso. surreal. É brutal, com 18 anos também jogar assim. O que ele fez naquela altura. Ele é o padroeiro da reviravolta do Brunelage, eu acho. Sim, Sim, é ele. É Ele à pega volta na dele. equipa, É à fez volta o dele. Stefanovic Ainda fez um bom primeiro ponta de ano lança. no Atlético. Ainda faz um bom primeiro Ele é e segundo. campeão. Teve No momentos. segundo ano. Teve No Segundo, momentos. é campeão no Sim. segundo. Mas também tinha Com o Soares. um colega. Sim. O O Soares fazia Que era gols. isso é a época de Soares. Ele campeonato do Soares. Fazia gols de qualquer forma. Se bem que ele depois também. O Chelsea é um bocado assim mais dúbio, mas no Barcelona também começa bem, quando vai para o Barça. Mas ele começa sempre bem. Foi, É empréstimo ao isso, Chelsea, Mesmo no eu lembro Milan, que foi Mesmo bom. no Milan. Quer dizer, o Milan já Mas fez o primeiro jogo faz Marca gol. gol, Roma. sim. É Ele logo entra- Eu até ele digo, entra quando digo até sempre que bem. começa No bem, Barcelona, ele não. no Barcelona até teve ali, não foi os dois primeiros jogos, foi um mesito, o outro, com o Cancelo do lado esquerdo, direito ou esquerdo, não tenho ideia agora se eles- Esquerdo. esquerdo do lado esquerdo, os mais dois. esquerdo. É fazer uma boa parelha. Eu lembro que fazem um bom jogo, por exemplo, o Porto vai jogar a Barcelona e é um bom jogo do João Félix e do Cancelo. Pronto, também são O outras gol do questões. Cancelo. E o Félix também marcou nesse jogo, se não me engano. Marca? Acho que o Félix marca o segundo Acho gol que sim. do Mas, Barcelona. e estamos aqui a falar e eu estou a pensar, por exemplo, num caso de um Trincão que Sim, foi ao sim. Barcelona e Certo. o jogador que ele é agora Mas- também se transformou muito. Mas ele Mas o Trincão- no Barcelona jogava e marcava golos. E jogava, mas também Mas era o um Varane Barcelona foi muito mais fraco, fraquinho, se calhar, eu não era? Um Mas Barcelona o naquela Barcelona altura. com Messi. Ele foi dando passo Sim, atrás. mas foi ele ao não estava a Barcelona, jogar no Wolves, lugar do Sporting. Messi. Não. Jogava à esquerda até. Sim, mas ele não estava a jogar, não tirou o lugar ao Messi, né? Ele Claro, jogava com o claro. Messi e também, isso Sim, também te sim. ajuda a. Na última época do Messi no Barcelona, Sim, se não me engano. ganhava. Jogas sim, com o acho Messi que sim. e podes não saber dar estes toques numa bola que ficas
Mas já é mais um caso de um jogador que se transformou muito. Certo. Ele era um jogador de corredor, tinha uma qualidade brutal e acho que tem, continua a ter, mas também é um jogador que está muito diferente do que Mas é. eu vou dar um passo atrás na carreira. Sim, Só que eu acho que no Félix isso conta. e o Félix, O próprio preço, claro que o preço também preço- influencia. O valor do preço mercado influencia. dele é que está a bloquear tudo. Porque E nenhum os salários? clube- Hoje em dia, Ganha muito dinheiro. eu às vezes eu penso assim, os jogadores às vezes dizem, é impossível essa transferência por causa do salário. Mas o salário só depende deles. Sim, Ou sim. seja, eles também Não fazem cedências, não é? é isso, não é impossível. Simplesmente eles não querem. Claro. Porque o Félix, se quisesse hoje em dia baixar o ordenado e, por exemplo, dar um passe e ir para o Benfica, ou seja o que for, só está nas mãos dele. Porque eu Certo. acredito que o Benfica, se dissesse assim, ok, tu vais receber o ordenado, olha, se calhar que o Di Maria recebia, ou se calhar um bocadinho menos, não sei. Ele, se calhar, o Rui Costa dizia que queria o Félix. Certo. do E Benfica. falava-se agora. Achas para que o ele Mundial de encaixava Clubes. cá de novo? Fala-se muito disso, atenção. Até se fala neste momento que ele pode ir jogar o Mundial de Clubes. Eu acho que Fala-se muito encaixava. Eu acho que ele tem a qualidade Acho que o mais do que Félix, suficiente para se Acho que ele sobressair aqui cá. conseguia se Acho que mostrar. sim. É um meio conhecido dele. Mas também se ele chegasse cá e não encaixasse, Aí, Íamos ter Eu a acho que prova de aí, nove. aí era muito difícil mesmo para a carreira dele. E o próximo passo, se calhar, era o Galatasaray, junto com as outras estrelas lá do futebol turco, ou o futebol árabe. até Mas brasileiro, se calhar. Ele digitou Quem o futebol sabe? brasileiro. Falava-se, é. Porque isto é um mas caso. o futebol brasileiro também já mudou muito em relação ao que sim, era. sim. A nível financeiro, aquilo está. Já é outro Mesmo mundo. em relação ao futebol português, E está eles noutro têm, patamar. eles têm uma vantagem para connosco. É Eles que agora eles têm- não têm o fair play financeiro. Portanto, podem gastar à vontade. Sim, sim. Cá em Portugal também não existe, não é? Só os clubes que são na Europa. Sim. Ou seja, assumindo que se pegava num clube assim de baixo, Certo. podes gastar, até em chegares às competições europeias, podes gastar à vontade. Não é bem assim que acho que eles analisam um período de 5 anos, acho eu. Acho eu. Também não quero estar aqui a dizer mentiras, mas. Opa, eu não tenho a certeza, mas sei que isso funciona assim. E restringe até certo ponto. Restringe e não restringe, porque o fair play financeiro existe, mas há aí clubes que gastam e gastam e gastam e para eles parece que não existe. Mas pronto, Porque fazem isso parcelam. são outros 500. Por Sim, exemplo, mas não é parcelam os 18 contratos. anos, Mas Mas não é deve só ser muito isso. estranho olhar o Chelsea. Olha, o Dário é ainda hoje assinou 8 Sim. anos. Portanto, os 20 Mas milhões não é só contratados isso. é... Não é só isso. Uma das coisas que influencia mais o fair play financeiro são os patrocínios extremamente inflacionados. Eu não sei se vocês sabem o como é que isso Etihad do funciona. sítio. Não só, imagina, um patrocinador, podemos assumir que, por exemplo, um patrocinador da camisola vale 10 milhões por época, num clube grande, por exemplo. Vamos só. E se calhar o dono do PSG tem uma empresa e o dono do City tem uma empresa que patrocina a pagar 100 milhões por ano. Aquilo é que é ilegal? Não é, mas. Pois. E só Sim. isso dá uma receita muito superior àquilo que eles. E podem transformar isso em jogadores. E Mecanismos claro, para- agora essa questão dos contratos é o que está mais na moda fazer, principalmente clubes como o Chelsea que têm 90 atletas profissionais, acho eu. Uma coisa assim do Esse género. É demais. Eu Mais vi o que na altura, Strasbourg, mais o que é de O mesmo. Vitesse antigamente. eu vi Sim, que na sim. altura do Kienda e do ESU, quando sai a notícia de que Mas eles vão os dois ESU para agora. lá. Sim, mas quando saiu a Sim. notícia ali em fevereiro que eles iam os dois, eu acho que era o. Pá, eu não tenho a certeza, mas acho que o 87, 88 jogadores. Era uma assim, coisa assim do assim deste género, era uma coisa assim surreal. Tem- O Bessu vai para jogar? Se calhar vai para o Strasbourg. Não, eu acho que vai para ser emprestado. Para o Strasbourg. É mais Não me vai dar acredito aí. que vá. Principalmente aquilo que é o meio campo do Chelsea. Hoje em Vai dia. tirar o lugar ao Caicedo? Difícil. Pois não é isso. Não, É Mas difícil. fala-se que o Enzo vai sair. Mas aqui a questão Mas dos também Fala ele para o Real é- Madrid, é sim. uma questão Juntamente do muito Vitinha, também se fala do esquisita. Vitinho. Olha o Renato Veiga, faz aquele início, Depois já emprestado. toda a gente, "Ixi, o Mas Renato vai Veiga é uma voltar. Vai à máquina e depois vai seleção. emprestado. Pá, Vai nunca voltar. percebi muito bem aquele Vai? caso. É, Eu- o futebol hoje em dia tem muitos. É. Para terminar, eu gostava de fazer aqui uma pergunta, e até nesta questão vai ser daqui a 2 dias, neste momento em que estamos a gravar o episódio, depois para quem vir até vai ser no dia a seguir. Peço perdão. O que é que tu achas agora da Liga das Nações? Se achas que Portugal tem algum tipo de hipótese? Estamos a chegar aí. Se achas que até, nem por isto desta forma, se é um fim de ciclo para a seleção, caso corra mal, fala-se muito da eventualidade de Pedro Proença querer mudar o selecionador, Roberto Martínez, ou agora essa alteração também na presidência Sim. da FPF. Se achas que pode ser um fim de ciclo, não só apenas na equipa técnica, até no próprio plantel, se achas que há jovens aí do Sub-21 que podem aparecer com mais impacto, se estão a retirar lugares a outros, como o caso do Quaresma, agora que, por exemplo, não foi, Sim. e muita gente fala Mesmo dessa o Kenda. questão. O Kenda também. Mas o Kenda faz um final da época em que nem sequer era titular. Eu não também- percebi, mas Eu também não, mas isso são outras questões. são outros 500. É assim, vocês primeiro têm que me relembrar quem são as outras equipas que estão na fase. Portugal, na final. Alemanha, Espanha. Espanha e França. É muito difícil. É muito Eu acho que difícil. qualquer uma dessas equipas tem hipóteses. Certo. Vai ser mesmo. Vão ser. Mas nós somos meio que os outsiders. Caso ali, não é?
Assim, Eu acho olho- que não podes eu olho para a colocar. equipa da Alemanha e eu acho que nós temos tanta qualidade ou mais que a equipa da Alemanha. Eu acho que nós Por podemos exemplo, dizer por isso. exemplo. Nós podemos dizer isso, mas se calhar a Alemanha olha para nós e vê a final da Champions e pensa, aí, Vitinho e João Neves no meio Pois. campo. Pois é Pois, isso. e depois Bruno essa a questão, Fernandes, será que já- vai jogar João Neves e o Vitinho? Tem Não, que o Vitinho jogar. joga. Tem que ser, sim, o Para Vitinho, mim, mas para mim, se não jogar esse meio aquele campo, meio tem que ser o Roberto obrigatório. Então é o Martínez meio tem campo ganha a final da Champions, como é É que é isso. possível? Para mim, o Roberto Martínez, coisas se não, que se não se puder esses dois a jogar, já está a pôr o lugar à disposição. Está a assinar o Quase. contrato. Mas sim, fala-se todos os nomes. Eu acho que vai depender também da prestação que Portugal tiver. Se Portugal perder contra a Alemanha de uma má forma, por exemplo, pode levar ali a uma mudança. Achas que isso Digo de má acontece? forma, não estou a dizer ser goleado, estou a dizer chegar lá e mostrar zero futebol e perder com a Alemanha e ser arrumado e depois girar a discussão de terceiros e quartos e voltar a perder, por exemplo. Acho que aí... nós já há uns largos anos temos uma seleção super forte. Se nós formos Sim. a comparar qualquer Acho que só nos falta seleção... mesmo avançar. Sim, mas tu E comparas qualquer centrais. seleção com a seleção de Portugal, Centrais, tu tens um Ruben Dias e o segundo central. É, estamos à espera dele, não é? Tu tiveste o Pepe até o último ano, mas já estás a falar de um Pepe que sim. faz um europeu brutal. Brutal, Atenção, o Pepe brutal. tem um lance este europeu, até no último jogo com a França, que é uma coisa. Vamos no lado Discutível, mas- Sim, um dos. Não vejo no Laporte nenhum. Não é é dos, Sim, sim, dos aquele melhores. lá, Dos melhores, sim. Aquele lance com o Thuram é... É isso. Mas, é só- mas andávamos há muitos anos a adiar o inevitável. Portugal já há vários torneios que Tivemos a sorte de levava. aparecer o Ruben Dias. Olha, no pois, a sorte é trabalho. Mas Sim. olha, no Europeu Sub-16, Sub-16, no 2000. Europeu 2016, os centrais que Portugal leva já são Sim. Pepe, Bruno Alves, José Fonte e Ricardo e Já Carvalho. Ricardo conta mais novo, foi com 30 já. E o Pepe ainda faz quase mais 10 anos em cima depois disso, né? Certo. Mas, ou seja, em Portugal foi andando ali, nunca foi aparecendo, tirando o Ruben Dias, depois tenta-se colocar jogadores, se calhar, num patamar que é difícil chegar. Neste caso, claro, estou a falar do António Silva e mesmo o Gonçalo Inácio na seleção. O Ferro chegou a ir à seleção. Chegou, mas É capaz de ter Depois isso. no jogo Também era um desses casos. Pronto, o próximo se calhar vai ser o Rui Silva que eu falei há bocado, perguntei se conheciam, se calhar vai ser outro que daqui a 2 anos está na equipa principal e depois dá o salto para a seleção. Agora aí pelo meio temos que ver se aparece algum parceiro Acho que para, o Inácio, para o Ruben Dias. neste momento. Eu gosto do muito Inácio. Veiga também. E depois temos um que Ah, o vai Tomás convocar. Araújo também. Tomás Araújo. Sim. Sim, Mas também. temos um que é canhoto que nos faz falta. Que está na Alemanha. E é um excelente central. Diogo O Leite. Diogo Leite. Que nem é convocado. Está em boa forma. Fala-se que vai para Leipzig. Já merecia se calhar uma oportunidade na seleção, que nunca teve Ainda não assim ganhou, uma não oportunidade a sério, nem sei se ele já se estreou. Já foi à convocatória, mas nunca Pronto, jogou. é isso. Se calhar merecia uma oportunidade, tendo em conta. Mas é assim, por outro lado, centrais de pé esquerdo também tens o Inácio, que é um jogador titularíssimo no Sporting, campeão nacional. Também tens o Renato Veiga, que também faz uma época, E é apesar de titularíssimo empezar nas em meio, Juventus. apesar do empréstimo a meio, faz uma época Acho que o também muito Renato e o positiva. Inácio neste momento são... Ou seja, entre esses os três, pronto, eu acho que não há nenhum deles que esteja assim muito acima dos outros. Acho que valia a pena dar uma oportunidade, mas também não vai ser agora na Liga das Nações que isso vai Pois. acontecer. Vai ser o Inácio. E mesmo, por exemplo, os jogadores como o Rodrigo Moura, eu acredito que ele vai à Liga das Nações e não vai ter um único minuto. Vai mais pela experiência. Porque também já estamos numa fase muito... Sim. Mas atenção que o Félix, isto faz-me lembrar um bocadinho o Félix. O Félix faz aquele grande meio. Claro que o meio ano do Félix é melhor que o meio ano do Moura. Sim, A equipa também era melhor e também são campeões da é frente. completamente diferente Sim. o Mas contexto. o Félix. Joga a Liga das Nações. A primeira Ele convocatória do Félix é a Liga das Nações, em 2019, e joga. E ganha. Mas há jogadores que ganha. justifica. Há jogadores que justifica. Eu acho que o Rodrigo Moura é um craquezão, mas também é assim, eu não diria, acho que quem disser que o Rodrigo Moura devia ser neste momento titular na seleção, também Não estamos deve a... ser. Também que era o tá. 11 desse Liga das Nações, quem foi? Era o Rui Patrício, era o Nelson Já Semedo, estás aí, Já estás o aí, Guerreiro, Mas Sim. acho, o Ponte O e Guerreiro. o Cancelo é Pepe capaz de não- estar daí. O Cancelo não é titular. mas acho que o Félix também Era entra Semedo por Guerreiro. falta de Era o Semedo opções. Guerreiro. Depois era Ponte e- Palhinha, não? Não, Ruben Neves. William. Não, era Danilo e Ruben Neves. O William devia estar lá. Mas... O Bernardo Quem jogou fez na o gol Liga foi o das Gonçalo Nações. Guedes, não foi? Foi o Guedes que era Foi o titular. Gonçalo Guedes. que Era titular? aí e era titular no Mundial Não sei se era 2018. titular. Não sei se Eu acho que ele tinha não entrado. era assim uma segunda opção. O Guedes foi titular no Mundial 2018. Era Guedes, Ronaldo e Bernardo. Estás a ver a minha memória? Sim, mas isso deixa-me dizer, estamos a falar da Liga das Nações. Ah, Eu não não sei se ele era titular. Eu acho que- Eu tenho ideia que o Havia o Félix. André- não era o Eu tenho Quaresma, ideia. não foi. não era o Eu tenho ideia que Já eu não tenho ideia que 2018? o. Não é titular. Eu tenho ideia que o Félix foi titular Não nos sei, dois não jogos. é. Talvez banco. Eu acho que o Talvez Félix foi entrar. titular nos dois jogos da Liga das Nações. Era Ou na quantos meia havia? final ou na Ruben final. Neves, Moutinho, Bruno, O Bernardo, Guedes e Ronaldo, porque o André Silva está lesionado e envia o Diego Souza, que jogou também. Que é que Sousa?
Ou de Está craques. tudo dito. Mesmo. Sim, sim. Sim, mas nós falamos muito aqui sobre isso, essa questão de haver os certos estatutos na seleção e a forma como olham para a seleção, que nós entendemos a certa parte que é muito aquela questão de plantel e criar uma base e haver um núcleo de jogadores forte que vai convocatória atrás de convocatória, vão sempre os mesmos, criam ali uma certa relação. Mas a realidade é que tu chegas a um ponto em que há ali jogadores que não se justifica a sua aposta. E às vezes pode ser pela idade, pode ser pelo rendimento que têm nos clubes. Nós falamos do João Félix, estávamos a falar sobre ele. O João Félix como é que se explica a convocatória do João Neste momento Félix não há para uma seleção motivo nacional? Eu Percebes? acho que, assim, na minha opinião, uma seleção nacional, principalmente sendo um contexto em que não se tem tempo para trabalhar nas equipas, ou seja, existe um lado positivo de ter essa base já construída, já com alguns anos, e há certos jogadores que efetivamente, não digo só pelo estatuto nunca pode ser, Sim. tem que ser um estatuto aliado a um À mínimo de qualidade, rendimento e de qualidade que tenham. Há jogadores que eu acredito que, não digo para serem sempre titulares, mas há jogadores como o Bernardo Silva e como o Bruno Fernandes que Tem aqui sempre. têm que ir sempre. Sim, Não... Agora, eu acho que num contexto de seleção nós temos que aproveitar muitas vezes o rendimento. E o Porque- momento do jogador. sim, quando digo rendimento, por acaso o momento era a palavra mais indicada, é o rendimento naquele momento. Ou seja, há jogadores que se calhar estão numa forma brutal e que se calhar se chegassem à seleção continuavam a ter essa forma brutal porque é O confiança, não Trincão é? é um Tudo desses isso. casos, eu acho. Sim, e depois se calhar chegam à seleção e vão para o banco enquanto está lá um jogador que pá, nem tem tido assim tanto rendimento nos últimos tempos. E Mas tem pronto. mais, se calhar, estatuto, mais minutos Sim. na seleção. É que... Mas isto não é um equilíbrio fácil de encontrar e há Pois. muitas seleções que têm essa dificuldade. E seleções como a Alemanha e como a Itália já passaram também por isso. A Espanha se calhar passa menos porque também tem aquela mentalidade diferente de apostar. A Bélgica está a passar isso. A própria Alemanha neste momento passa. Sim. A seleção da Alemanha é uma seleção com muitos nomes que não são conhecidos, entre aspas. Para o Sim, adepto sim, comum sim. do futebol Sim, sim. olha para ali e não. Percebes? E tem jogadores, eu não sei se o Sané é contigo. Eu tenho ideia que o Sané e o Gnabry foram os dois convocados. Pois, Kimmich também. e há alturas, neste momento se calhar não digo tanto porque o Bayern fez uma boa época, mas há momentos, se calhar na época passada, por exemplo, em que o Bayern de Munique estava mal, o Sané já não fazia um gol há 20 jogos ou Sim, uma coisa sim. assim do género, mas continuava a ser um jogador com estatuto de chegar à seleção e ser titular, e os próprios alemães também se queixavam disso, não é? Sim. Esse próprio estatuto. Eu até falo às vezes na questão de, por exemplo, visto isto de fora, até o caso do Pote. Pote é um jogador que andou aí muitos anos, é um jogador que as pessoas podem não ver o valor ou não quererem acreditar no valor, mas é um jogador que desde 2020 tem números e números pelo Sporting, que é uma coisa, Muito entre golos e assistências por temporada, é uma coisa absurda. E eu olho um bocado até pelaquela questão, o Pote faz uma época completamente fora dela, porque esteve lesionado, jogou... Não faz, não é? Não faz É uma quase, época é sequer, quase, não sim. faz uma época. Chega agora aqui à Liga das Nações e é convocado. E eu até olho para esta questão e penso, pá, pronto, isto no sentido, lá está, estamos a falar isto, praticamente, uma coisa que, eu não estou a dizer se é certo ou não, mas é a ideia que eu retiro. Que é, alguém chegou ali à Seleção Nacional e disse, olha, o Pote não jogou a época toda. Fez agora aqui os últimos 5 jogos. Ele precisa de ritmo, precisa de rendimento, precisa de jogar. Podemos levá-lo à seleção para ele fazer ter este ritmo, para continuar a manter a carga de trabalho que está a manter no Sporting. Porque o Pote precisa disso, senão... Percebem o que eu quero dizer? Chega o ponto que chegou ali alguém em que disse o Pote precisa de ir porque o Pote precisa de continuar com o rendimento. Percebo esse ponto, mas acho que... Porque como é que tu explicas o Pote? Faz o que faz Não faz agora no sentido. fim da época e vai à seleção. Mas já houve não faz momentos em que sentido. era completamente Titular justo e- ele ir. Justíssimo e não ele ir, ir. e não vai. E não vai. E agora Agora vai. lesionado. Numa Sim. altura em que ele, tu vês que está em... é o que eu mais digo, forma. eu É que retiro ele esta jogou ideia. pouco e não jogou, jogou, com pá. fulgor, Nada, com nada. especial. Fez os últimos 5 jogos, pá, porque é o Pote e acaba por ter esse certo estatuto no Sporting e até ok. Mas agora chega a esta altura das Ligas das Nações e eu olho e a ideia que me dá é, ok, alguém disse ali ao selecionador que o Pote precisa de continuar a treinar. E depois esta O Pote não questão, pode estás parar numa neste fase- momento estás numa porque fase está a final. recuperar a carreira. Sim, Está a recuperar é o isso. Sentido é que Sim. estás a levar um jogador deste. Eu acho que a missão de dar minutos e dar ritmo de jogo aos jogadores não é da seleção, nem nunca pode ser. Pois é isso, pois. Isso depende dos clubes. Se ainda fossem uns jogos amigáveis e no caso pões no lugar de treinador do Roberto Martínez e pensar assim, ok, o Pote fez uma época negativa, mas temos aqui 2 amigáveis e eu conto com o Pote para o futuro e quero ver como é que ele está e vamos ajudar também ali à recuperação. Opá, se calhar até faz sentido. Agora, nestes 2 jogos, até porque é mais um jogador, se calhar como o Rodrigo Mora, que vai lá e que não vai jogar. Não joga. Vai- Como ele foi no... Acho que No o Euro Pote, no Euro 2020, que não foi Faz 20, 0 21, minutos, não o é? Pote faz 0 minutos, 0 0 minutos. minutos. Por Sim, exemplo. e é que Portugal também não tem provavelmente falta de qualidade nessas posições, não é? Ou seja, se Só calhar- é que difícil. lateral,
Se Ou fosse um assim, central lateral a direito. precisar, pronto, sim, um central de qualidade reconhecida, mas que até não fez uma grande época, mas Portugal tinha falta de Certo. experiência e de qualidade nessa posição. Ali há muita qualidade, portanto é Sim. difícil encaixar um Sim, jogador sim, deste. sim. Então, É difícil. assim, que 11 é que vocês apostariam no próximo jogo? Calma aí. Estava a pensar nessa questão. O Cancelo foi convocado, foi? Não, Estás Só a quem são os ver? laterais direitos? É o Dalot E e o Nuno Nelson. Nelson Nelson Semedo, Semedo. O Nuno Tavares não vai, afinal. não Tavares não É ficou. pena. Sim, mas o Tavares é do Mas lado não tinha esquerdo. hipótese. Sim, mas numa Ele não eventualidade foi de uma lateral direito no lesão, Benfica. Quem será o lateral esquerdo que vai jogar? olha, esperemos é que ele esteja 100%, não é? Também, mas eles Que estão. ele sai tocado na Sim. final. agora. Sim, mas acredito que. Pode ter dispensado o Nuno Tavares, é porque se calhar. Sim, sim. Mas eu acho que será Diogo Costa, será Nuno Mendes, será Inácio. Não? Juan Dias, Dalot. Ruan Dias e Dias. Dalot. Sim. E Dalot, é assim, o Roberto Martínez já demonstrou várias vezes que gosta muito do Nelson Semedo. Uhum. Sim, Sim, sim. sim. Por isso eu não descontaria, até porque o Dalot se calhar não está num momento de forma assim brutal. Longe disso. Certo. Longe disso. Portanto, Nem é titular do United. Longe sim, disso. é E isso. Ou Semedo seja, bem motivado de uma é- boa reta final do, é nesse do sentido que eu Wolves. estou a dizer. Até não achava muito estranho se chegássemos ao dia e fosse o E Nelson fosse Semedo a Semedo, titular. olha, um bom ponto. E depois, eu, na minha opinião, o meio campo seria sempre João Neves, Vitinha e Bruno E pronto. Fernandes. Se houvesse um Palhinha em condições e a jogar no Bayern Munique, se calhar podia haver aqui uma dúvida, porque o Vitinha dá, o Palhinha dá, Dá ali outras coisas. mesmo, por exemplo, como uma seleção da Alemanha, que também tem uma parte física forte, apesar de ali o 10 ser o Wirtz, pronto. E depois na frente será Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Leão e Bernardo. E Bernardo sim, Silva vai e ser. Rafael Leão. Acho que sim. Acho que vai ser muito É a por aí. nossa seleção. Eu acho que ele vai é. meter o Trincão a titular. És maluco. Isso Em não de- acontece Ou isso. seja, tirar quem? O Bernardo? Ou tirar o Rafael Não, Leão? Bernardo. Não Eu acho que acredito o Rafael nisso. Leão vai ser aquele que vai ser sempre o primeiro a sair. Porque ele vai jogar e não vai ter o rendimento que se espera. Ele não foi, não tem- Por exemplo, o Rafael Leão mais para mim é apagado. aquele jogador. Nós, isto já falamos há algum tempo, que já estamos aqui a Sim. falar há bastante tempo. Mas o Rafael Leão é um jogador muito assim. É um jogador que não é o que pode ser ou o que se espera que ele seja, porque ele não quer. Eu acho que nota-se que ele não quer. Acho que mesmo no Milan acontece isso. Ele às vezes há jogos que eu vejo o Rafael Leão e eu penso, opá, tu se quisesses pegavas na bola e tu partias estes gajos. E ele todos, tem sabes? luz, Tu ele não- tem momentos em que ele banaliza jogadores. Completamente. Eu acho que um muita jogador qualidade. desses. A patada dele é impressionante. Mesmo, eu acho que um jogador desses faz mais diferença, se calhar, a partir do banco do Como que. o Fernando do que Santos a apostou titular. nele no Mundial. Mas estás a dizer, e eu, por exemplo, eu vi há 2 anos, acho eu, em Milão, fui lá ver o jogo AC Milan-Lazio e foi um jogo em que para mim o Leão passou completamente ao lado do jogo. Quem está a ver de fora acha que é um jogador banalíssimo. No entanto, o Milan ganha 2-0 com 2 assistências de Leão. Se não me engano, uma assistência e um golo. É sempre um jogador que te pode dar isso. Agora, é um bocado frustrante para quem está de fora. E mesmo, acredito eu, para quem está dentro do campo a jogar com ele, um bocado frustrante saber que tem ali um jogador que pode fazer a diferença, mas que... Está mais recatado. que- Certo, mas é aquele jogador que tem sempre aquela capacidade de aparecer e Sim. decidir. Sim. Quando Sim, aparece, sem decide. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E ele já nos mostrou isso Sim. no Milan, na seleção também. Sim. Mas eu acho que no geral temos este problema na seleção. Acho que os jogadores parece que têm aquele. Acho que assumimos muita pressão. Sim, sim. Temos tanta qualidade e já podíamos ter ganho troféus, eu acho. Quem sabe até o Mundial se houvesse mais. Mas isso acho que é um pouco a Já, mentalidade que nós cultivamos É aqui isso. no nosso país. É muito essa questão. Eu Nós não- somos muito, entre aspas, haters da seleção. E eu, por exemplo, Nós não este somos último haters. Mundial em Eu que a acho que o Argentina português ganhou, é- eu continuo a achar isso e há muita gente que não concorda. Eu acho que Portugal tinha uma melhor seleção que a Argentina. Só que a Argentina jogava com sangue nos olhos, eles ferravam-se todos no jogo. Pá, a Argentina Pá, joga, e foi joga isso. para o Messi. Joga Aquilo para é o uma Messi. coisa. Sim, mas era muita. Eles defendem todos o Messi, eles E jogam para Portugal ele. também já não conseguia fazer isso, que o Ronaldo também já não Certo, já tinha não o acompanha. é mesmo isso, o rendimento Ronaldo do já não Messi. tem- O Messi, uma pessoa Mas podia, estava na Europa. podia depender dele. Pá, o Messi nesse Mundial, em plenas meias finais, faz uma coisa ao Guardiola que é uma que não existe, Mas o meu. Guardiola foi manso nesse. Não interessa, mas estás a falar do Guardiola na flor da idade. Não é um jogador fraco. Como é que um Estás a jogador ver? nesse lance em específico não dá uma patada? Olha, eu tive uma Ele conversa. ganhou Eu tive a uma bola do conversa Messi. dessas. Esse Eu ano. tive uma conversa Sim, dessas sim. com um amigo meu em relação a esse lance e ele disse exatamente a mesma coisa. E eu convidei a ver o lance de novo em câmara lenta. Ele não consegue tirar a bola ao Messi ali. É Não, impressionante. Se me passar a bola, passa ao jogador. É impressionante. Ou ele Tirar. barria completamente o Messi ali, batia nele e acabava, ou então não lhe tira a bola. Ali é impressionante. O Messi controla o tempo todo. O Messi com o corpo, sem tu te das conta, o Messi com o corpo e com a bola no não pé. sei se te lembras no Europeu, 2021,
final Itália com a Inglaterra. Há um lance muito parecido do Saka com o Chiellini. com o Chiellini. Que ele o agarra. O que é que o Chiellini faz? Sim, pá, pronto. Percebo Mas o que também queres estás a dizer. falar São... do Chiellini E o Chiellini E do Guardiola. Mas o Chiellini diz: eu Níveis não diferentes tivesse de amarelo, experiência. ele fazia o mesmo. Claro. E já vimos casos desses, já aquele muito conhecido do Valverde, Valverde contra o No Atlético. Morata. No Morata. que o Por Sérgio trás. Ramos diz, mata-lo, mata-lo. Varre logo o Valverde. Mas Sim. bem, acho que chegamos ao fim. Eu queria te perguntar assim: eu não quero criar hostilidades, nem quero criar problemas, se calhar não vou perguntar. Eu ia perguntar a questão do Ronaldo, mas também se calhar. Porque nós falamos disto muitas vezes do Ronaldo e se o Sim. Ronaldo ainda é solução ou não é solução, se jogaríamos ou não jogaríamos se fôssemos nós, e isto cria sempre problemas. Ou seja, também não quero estar aqui a. Se quiseres dar a tua opinião, estás à vontade. Posso dar. Acho que é claramente um jogador que já não está no pico Sim. das suas capacidades, não é? Que todos nós vemos isso, porque um Ronaldo que estivesse no pico das suas capacidades, nós já tivemos dezenas e dezenas, para não dizer centenas quase, não é? Sim. De momentos em que realmente ele fez muita diferença para a seleção. Agora, também o futebol não se pode olhar muitas vezes para a gratidão e pela ingratidão, tem que ser um bocado realista, não é? É isso. Agora, também há um lado que é, também Portugal também não tem um ponta de lança que Que ofereça- tenha feito também assim, é tipo, porque se nós tivéssemos um ponta de lança ao nível, se calhar, de outros jogadores, como temos no meio campo, por exemplo, se calhar era mais fácil fazer essa transição. Era mais natural, por exemplo, se o Gonçalo Ramos fosse titular a época toda no PSG e ganhasse a Champions, não Sim. havia dúvidas que o Gonçalo Ramos ia chegar aqui e ia ser titular. Claro. Agora, quem são as opções de ponta de lança de Portugal? É Gonçalo Ramos, que não é um titular no PSG. Que outros pontas é que foram? Mais nenhum. Não há nenhum. Tens O o Fábio Diogo, Jota, o Diogo Jota. depois há o Fábio Silva, Mas o está Fábio foi para o show 21 e até foi dispensado porque acho que está tocado, sim. E já tem quase 25 anos. 23. Estou a brincar, mas. Também sei que já temos ao tempo. sim. Também Mas já passou por sim, é isso. Eu acho que se houvesse outra opção ali mais clara, mais assumida Sim. para ser ponta de lança, eu não tenho dúvidas que ele ia ser a segunda opção. E era uma segunda opção válida e acho com. que e a própria eu entendia. Eu acho que ele também. E uma boa arma para eu entrar acho no que sim, eu banco, acho que ele eu acho próprio que faz sim. um fincapé à situação no sentido de perguntar, de colocar a questão de mas quem é que vai entrar? Vai marcar golos? Eu acho que também existe por parte dele. Nós sabemos como é que é o Cristiano. Sim, eu só ponho aquela coisa que nós. Eu tenho a certeza que já falamos disto aqui, que é o Ronaldo, naturalmente, que não temos uma segunda opção para o substituir, mas depois o Ronaldo, que é o Ronaldo, e pela experiência, a liderança que tem, não pode fazer o que fez no Mundial quando o Gonçalo Ramos jogou por ele, que é fazer uma birra dentro de campo e depois fazer uma birra com o selecionador e ouvir falar sobre Eu isso. acho que ele não E fez nesse- birra dentro, ele a birra que faz é quando sai. Mas isso não faz sentido, é o Ronaldo, percebes? Mas é o Ronaldo devia ser um líder. Estás a dizer, é o Ronaldo, mas eu estou a dizer, Também é o Ronaldo. Sim, E o Ronaldo vai ter sempre Nós esse estamos a lado. falar, E o acho Messi, que... quando perde a final, a segunda final para o Chile, também diz que não vai mais à seleção. sim, é verdade, sim, é verdade. sem Teve dúvida. Não essa... estamos a fazer essa comparação. Mas são personalidades completamente diferentes. Não é um São jogador- personalidades- Sim, é difícil qualquer. nos pormos na pele de uma... Sim. Também estamos a falar do jogador mais importante da história do nosso E eu- futebol. e eu para por- mim, do top 3 melhor de Sim, sempre. sim. Estamos Eu- não estamos mas a falar de eu- qualquer, eu, não por estamos a falar de André exemplo- Silva, com todo respeito. Claro. Mas eu, por exemplo, eu não imagino o Messi alguma vez a chegar à beira das pessoas da federação e dizer assim: não, eu tenho que jogar, eu quero jogar com 43 anos e dizer não, eu quero jogar. Achas que ele faz isso? Não, é o que eu estou a dizer. Eu não imagino o Messi a fazer isso. Não, não. O Ronaldo acredito que faça. Pois, eu também Não, acho que digo, sim. não acredito que seja assim diretamente, mas. Sim, Mas acho que ele impõe isso na É, sua eu acho que postura, na sim, forma eu de acho- estar, sim, porque é ele isso, mostra é que quer jogar sempre e É que isso. quer que o ponham sempre a jogar. É E isso. depois há muitas Percebes? situações, gestos e futes desta vida. Já estive fodido, Sim, não faz parte da Já não é. gestão. Sim, mas, Mas- estes anos todos que ele fez, Eu acho que aqui é mais a questão de ser o Ronaldo. É o Ronaldo, pronto. Sim. Percebes? Até te digo, é uma Está coisa um bocadinho totalmente. fora, mas eu acho. Se na Argentina eles querem é que o Messi jogue. Sim. Aqui em Portugal é o Ronaldo. Percebes o que eu quero O dizer? próprio fim. Na Argentina são os argentinos que querem Messi. Não, Era tu aí- jogas, era aí Messi. Eu quero que tu estava um jogues. bocado- Estás a ver aqui? Mas Se calhar Portugal em Portugal- Portugal está ainda tem- dividido. Está dividido. ainda Está tem- dividido. Mas eu queria dizer, o próprio fim da parceria com a Nike também dita um fim do Ronaldo na seleção. Não sei se isso é bem assim. Pode ter alguma força. Achas que sim? Pode ter. O Ricky saiu da os- seleção. Os bastidores Também contam não. muito no futebol hoje em dia. Os bastidores. E o dinheiro manda muito. Sim. Também acho que pode Mas ser eu uma acho, boa. eu acho que o Pedro tocou no ponto mais fulcral desta discussão, que é mesmo. Eu acho que a seleção tem que ser o auge da meritocracia, ou seja, Uhum. só vai quem merece.
pá, a partir pode ser o Ronaldo, porque se nós formos para esse ponto de vista, íamos buscar o Eusébio, a Alemanha ia buscar o Beckenbauer, a Argentina ia buscar o Maradona. Pá, não podemos ir pelo mérito, temos que ir pelo rendimento atual. Sim. Não podemos Pá, ir sim. um jogador que há 10 anos fez 15 golos. Mas continua a marcar Num jogo- golos. Claro que é um campeonato completamente diferente, Pronto. mas marca golos. Completamente diferente. Paulinho, Completamente. número 15. Completamente diferente. Também é um campeonato completamente diferente. Também, e a nível competitivo, se calhar não é. É mais competitivo, diria que é mais Eu ia competitivo. dizer, É um que cá campeonato- não é mais fraco do campeonato da Arábia. O mexicano também tem muita qualidade. E é um campeonato que consegue prender jogadores. Paga muito Muita bem. qualidade é discutível, mas, Tem qualidade. mas sim. Mais eu- qualidade que Sim, o jogador local é muito melhor. sim, sem dúvida, Sólido, sem dúvida. Sério. Sem dúvida, sem Ah, dúvida. lá está, os melhores estão na Europa e os campeonatos europeus vão ser sempre os melhores e os melhores jogadores estão lá. Não estão na Arábia, não estão no México. E o Ronaldo ainda vai arranjar agora a forma de jogar o Mundial de Não. Clubes, mas Achas que sim? Bem, Pá, eu partia-me todo se ele fosse tipo para o Al Hilal ou para o Al Ahly. eu continuo Ele a não vai achar que jogar o ele Mundial. Era Dizem que ele. surreal. só dizem- para, para o México. Para o México. Também se falou disso, que é o. Eu vi equipas da MLS, falou-se disso. Falava-se Sim. Eu acho que do ele- Wydad Casablanca, aquele de Marrocos, E o que Volta- jogou agora contra o Porto. Falou-se de tudo menos do Mas- Porto, do menos- Porto e do Benfica. Mas, Isto já é normal porque vocês não se lembram quando ele, antes de ele sair para o Al Nassr, falava-se de Frankfurt, uma possibilidade forte Chegou-se a para ali, falar, porque ia chegou-se jogar a a falar. Liga dos Campeões. e o Porto. E o Newcastle também. E falou do chegou-se a falar Newcastle. do Manchester City. Certo. Sim, Mas sim. foi antes Ah do não, foi antes do United. United. Foi antes Foi do quando ele vai United. para o Foi. Falou- verdade. Foi falou- forte. Falou Que do ele tinha Newcastle, dito acho que eu. não- O Foi, Newcastle Newcastle. tinha a Foi ligação com o naquela altura, Paulitas. sim. Mas depois o Newcastle mostrou que não era nada essa. Não era esse o projeto, não era Sim. essa a ideia. Porque na altura falou-se logo Mbappé, Neymar, Ronaldo e vai-se Uma fazer coisa. aqui um. Mas eles Tipo, mostraram, uma eles mostraram que não era O assim. FM da vida real. Sim. Mas bem, colegas, acho que ficamos por aqui. Já estamos aqui numa longa conversa. Não sei em quanto tempo é que vamos, mas é bom sinal. Quer dizer que a conversa foi boa e que durou. Pedro, obrigado desde já mais uma Obrigado, vez por teres vindo obrigado. cá e por teres aberto este espaço para falares um bocadinho connosco, não só sobre ti, mas também sobre futebol, que acho que isso é que é o importante e é para isso que cá estamos. Vocês não sei se vos querem despedir, se querem despedir, despeçam-se agora, aproveitem. Ao Pedro, para a câmara Obrigado também. pelo convite. Obrigado. Da nossa parte vai ser tudo. Já sabem que podem nos ver no YouTube e ouvir no Spotify. Agradecer à Sport TV por nos ajudar nestes últimos meses. Ajuda-nos em muitas coisas. Obrigado, Sport TV. E pelos convites para os jogos. Nós gostamos bastante de ver bola. Obrigado. Agradecer também à Lubull. Já sabem que podem sempre, com maiores 18 e com moderação, têm o link em baixo. Se quiserem, aproveitem. Vejam bem o que é que há para aí. Já acabou a época, mas há Mundial de Clubes. Continua a haver NBA, Fórmula 1, há muita coisa que podem aproveitar. Sempre maiores 18 e com moderação. Não se esqueçam. A nossa parte vai ser tudo. E a célebre e a mítica frase. Eu gosto sempre de mudar aqui algum nome, não consigo. Se estiverem a perder, arrisquem, apostem na bola parada. Um abraço. Até para a semana.